Olá, olá, sejam bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. Para você que não conhece o Ilha Podcast, eu vou te dizer como é que funciona. Nós aqui batemos um papo com pessoas importantes para a nossa região, tá? Pessoas que se destacam de uma maneira positiva, seja artista, seja empresário, seja uma autoridade, pessoas que têm um destaque positivo na Ilha do Governador. Peço para você que está nos assistindo através das nossas redes sociais, principalmente através do YouTube, para se inscrever em nosso canal e deixar seu like, obviamente, se você curtir o nosso bate-papo aqui, e também se inscrever para receber as notificações sempre que um vídeo novo do Ilha Notícias for ao ar, tá? Às sextas-feiras nós temos o bate-papo com a redação, onde a equipe do Ilha Notícias comenta sobre a edição da semana, né? Nós temos o Ilha Podcast, temos o Conversa com Lani Menezes, além também de vários vídeos, né, que nós publicamos durante a semana sobre fatos que ocorrem na Ilha do Governador, né? Não só o que é publicado no Ilha Notícias, porque muita coisa até nem é publicada, né? Que é uma coisa que acontece na segunda para ser publicado na sexta, às vezes já está velho, tem coisa que vale. Mas muita coisa, a notícia já está velha, já não está tão legal e tal. Mas a gente publica nas nossas redes sociais, nosso YouTube, Facebook, Instagram, nossos grupos de WhatsApp, também no nosso site. Então acompanhe o Ilha Notícias através da rede para você ficar sabendo de tudo que acontece na nossa região. E como eu falei, aqui só pessoas que se destacam positivamente na região. E hoje temos uma pessoa aqui que é um líder, né? É um destaque para a galera que cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Ele é o presidente já foi presidente da Associação de Ciclistas da Ilha do Governador, né? Ele que foi um dos fundadores da ACIG. Luan Ferreira, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Honrado estar aqui. Agradeço toda a equipe do Ilha Notícias, né? Nosso grande jornal e referência, né, aqui no nosso bairro e das informações, e fico muito lisonjeado pelo convite de estar aqui nesse programa prestigiando. A gente que agradece, amigo. Luan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço inicialmente para quem comparece aqui ao bate-papo, que é o seguinte: se apresenta para quem não te conhece, tá? Pessoa que está te assistindo agora pela primeira vez, quem é Luan Ferreira? Então, Luan Ferreira, tenho 31 anos, sou insulano de carteirinha, né? Nasci no Hospital Paulino Werneck, então fui morador até minha adolescência do bairro do Cocotá, né? Tenho uma identificação muito forte pela ilha, então minha infância passei brincando, jogando bola, pedalando no aterro do Cocotá, né? Meus pais na minha adolescência se separaram, cheguei a morar um tempo fora da ilha e por muita pressão minha e do meu irmão, meu pai se manteve na ilha, a gente voltou a morar aqui na ilha, né? E não saí mais, né? Então, sou estudante de engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estou concluindo meu curso, né, engenharia de produção, e sou um insulano de carteirinha. E nessa trajetória me identifiquei muito com a questão da bicicleta, né? Isso lá motivado até pela minha escola do ensino fundamental, Rodrigo Otávio. Foi uma escola que trouxe muita pauta ambiental, e como os jovens poderiam, né, fazer algo de diferente. Então acabei entrando no universo da bike motivado pela minha escola da época, né, e me orgulho muito de morar aqui e brigar por um bairro, né, uma região melhor, né. Então também sou um cicloativista, né, como chama, aquele que incentiva políticas públicas para que a gente use mais a bicicleta no dia a dia. Eu conheci o Luan na época que eu estava, quer dizer, já conhecia, obviamente, de nome, né, de matérias feitas no Ilha Notícias, mas a gente acabou tendo uma proximidade maior na época que eu estava aqui na subprefeitura, na superintendência da ilha, né? Sim. Você era um cara que era muito participativo, eu estava sempre ali para falar sobre ciclismo, obviamente, sobre bicicleta, sobre as ações que vocês faziam aqui na região, mas também você era muito ativo em outras áreas, você estava muito preocupado com o que estava acontecendo no bairro, sempre que tinha uma oportunidade aberta à comunidade para discutirmos sobre melhorias para a região, você fazia questão de estar presente, né? Sim, sim. Então você, não só na área de ciclismo, você também é um cara que gosta também de estar presente em outras
melhorias para a região, está ativo certeza, na vida social da ilha. Uma coisa está relacionada à outra, né? Não adianta eu brigar, né? Lutar apenas pela questão da bicicleta e deixar de lado a educação, deixar de lado a saúde, deixar de lado, né, as outras pautas do bairro, né? Que está tudo conectado no final, né? E assim, eu sempre mantive uma postura de, independente do subprefeito, independente do partido, independente da posição política, de sempre ter o diálogo aberto, sabe? Porque é a representação do poder público aqui, né? Então, sempre me mantive atento, né, às demandas do bairro e participando do Conselho Comunitário de Segurança, de alguma eventual audiência, alguma consulta. Acho que isso é o papel essencial de qualquer cidadão, né? A gente brigar pelos direitos, né, e exercer nossos deveres. Então, como cidadão, eu sempre busquei ser um cidadão participativo, sabe? E não só ficar criticando. Poxa, vai lá, dá uma ideia, uma sugestão, né? Às vezes, a pessoa que está ali na tomada de decisão, né, que exige, né, do cargo a nossa autoridade, às vezes uma sugestão de alguém que está mais imerso na comunidade vai abrir a cabeça do nosso gestor tomar a melhor decisão que seja coletiva, né, para todo mundo. Então, sempre busquei manter o canal de diálogo aberto. Então, quando troca comandante da Polícia Militar, quando troca comandante do bombeiro, a gente vai lá, se apresenta, né, como uma liderança local, e o que precisar, a gente está sempre à disposição. É isso aí. Mas não é comum, você falou, poxa, todos nós temos que fazer parte da comunidade, das melhorias para a nossa região, mas vou te falar, até relembrando, nessa época que eu estive lá, a maioria das pessoas que entravam em contato comigo ali era para pedir coisa pessoal. Não era para pedir coisa para a sociedade, para o grupo, para o todo, né? O pessoal estava muito preocupado no seu umbigo. Olha a árvore aqui da minha calçada. Coisas mais loucas que eu não vou nem citar aqui, cara, porque é cada história que eu tenho. Mas assim, a maioria não está preocupada com o grupo, a maioria está preocupada com o seu problema. Então, isso que você acha que deveria ser uma obrigação de cada um, não é. O pessoal é muito ativo nas redes sociais para falar mal, etc e tal. Mas chega na hora de botar a mão na massa, são poucos que têm coragem, têm disposição e estão a fim de encarar. Porque, pô, você pega o teu tempo, você está deixa de estar um tempo com a tua família, né? E para se interessar no assunto do coletivo, né? Que muita gente, todo mundo deveria pensar nisso, mas a maioria não vai para esse caminho. Então, parabéns, irmão, pela tua postura. E eu atribuo isso muito, Daniel. Assim, claro, a educação de base, né? Meu pai, minha mãe, e eu tive excelentes professores aqui nas escolas da ilha que eu estudei. Então, minha primeira escola foi a Belarde Feijó, no Cocotá, né? Tive excelentes professores que traziam temas sobre isso. Eu lembro de uma professora que falava sobre estudos sociais e coisas que vão construindo a nossa personalidade, né? A nossa cidadania. Isso. E também tive excelentes professores na Escola Municipal Rodrigo Otávio, aqui próximo do Ilha Plaza, né? Ali na Praça Papai Noel. E me orientaram muito, assim, não só a questão ali da educação, mas de projetar minha carreira para o futuro, né? Então eu atribuo muito, assim, essa educação de base que eu tive dos meus pais e também aqui das escolas da ilha, né? Que me formaram como cidadão. Você citou a Rodrigo Otávio, é uma escola que eu já visitei algumas vezes como jornalista e também na época da prefeitura. Cara, é uma escola que vale muito a pena conhecer. Certeza. São tantos projetos que acontecem ali dentro, como outros também, Amadeu Rocha, várias outras. Até inclusive falei sobre isso aqui na semana passada com a Tânia Bendas, né? A diretora, a coordenadora da 11ª CRE, né? Coordenadoria Regional de Educação aqui da ilha. A gente falou muito sobre isso aí. Até eu sugiro você que não viu esse bate-papo aí, dá uma olhada aí, Tânia Bendas, tá? Aqui no Ilha Podcast, né? E são vários projetos muito legais que, poxa, as pessoas não sabem que tem, né? Deveriam até ter mais divulgação, né? Mas que realmente despertam determinadas coisas em quem também está com a mente aberta, né? Exatamente. Se você está com a mente fechada, pode acontecer a melhor coisa do mundo do teu lado, você não está nem vendo, tá ali. Mas, Luan, me diz uma coisa, você já mais ou menos deu mais um direcionamento que surgiu essa tua ligação com a bicicleta na época da Rodrigo Otávio, mas conta exatamente como é que foi um trabalho, foi alguém que foi lá fazer uma palestra? Então, Daniel, em 2007 foi um ano que eu me lembro perfeitamente, 7 de julho de 2007, foi um ano que a pauta do aquecimento global estava muito em alta, né?
E a Escola Municipal Rodrigo Otávio trouxe um ciclo de palestras, né, com vários palestrantes das universidades, para falar sobre esse tema, né? Aberto para todas as turmas, né, de todas as séries. E aquilo me marcou muito, né, de que forma eu posso contribuir para reduzir as emissões de gás carbônico. Você viu como eu lembro até hoje. Né? E eu, na minha juventude, 7ª série, devia estar com meus 15 anos, mais ou menos, por aí. Falei, olha, acho que uma das ações que eu posso tomar é não ir mais de veículo motorizado para a escola. Né? Então decidi ir de bicicleta, né? E assim, foi minha primeira barreira, né, com meus pais. Minha mãe principalmente não queria deixar de forma alguma pela violência do trânsito, né? Segurança, né? Pela segurança, e eu entendo perfeitamente hoje, né? Sou pai de uma filha também, então eu entendo a posição dela de mãe. E quem me deu assim força foi o meu pai. Não, deixa ele ir, né? Tá buscando uma atividade física. E Daniel, nesse gesto, né, de ir pedalando para a escola, eu percebi só melhorias. Uhum. Eu pude acordar mais tarde para ir para a escola, porque para ir, né, eu ia de ônibus, eu precisava acordar mais cedo, ir andando até o ponto de ônibus, né, descer no ponto de ônibus, ir andando de volta até a escola. E de bicicleta eu fazia 15, 20 minutos da minha casa até a escola, né? Então assim, eu tive um ganho assim de qualidade absurdo, eu percebi isso, né? Então no ano seguinte, já na 8ª série, eu comecei a motivar meus colegas a fazer o mesmo. Pô, pessoal, vamos de bicicleta. E eu lembro que a gente conseguiu montar um grupo de amigos, né, que todos iam pedalando até a escola. E eu lembro que a Rodrigo Otávio não tinha bicicletário, né? Então eu me lembro disso também. Foi meu primeiro gesto assim de liderança. Eu fui até a diretora na época. Poxa, diretora, deixa a gente botar as bicicletas aqui dentro, né? A gente tá buscando uma alternativa para reduzir as emissões de gás carbônico, né? E ela permitiu a gente estacionar as bicicletas dentro da escola, né? Porque até então a gente deixava a bicicleta amarrada na praça e ficava aquela tensão de ser roubada, né? Então na 8ª série, já com esse grupo de amigos, a gente passou a ir pedalando, né? Ir e voltar. E nesse mesmo ano, eu comecei a buscar abrir, né, isso para outras pessoas. Eu lembro que a rede social da época era o Orkut, né? E eu fui e montei uma comunidade dos ciclistas da ilha. E a proposta era justamente essa, incentivar as pessoas, não só estudantes, né, a experimentar pedalar, né, no seu dia a dia. Então eu lembro que a gente abriu essa comunidade no Orkut, bem incipiente, né? E eu montei um primeiro evento, né, um primeiro pedal para incentivar a galera. Eu com meus 16 anos, 15 para 16 anos. E eu montei esse pedal no Aterro do Cocotá e apareceram 4 pessoas, né, assim, desconhecidas totalmente. Pô, vi lá no Orkut, pô, gosto de pedalar também, mas sempre me senti inseguro de pedalar sozinho, né? De repente aqui com um grupo a gente vai mais longe. E aí foi o meu segundo aprendizado, né? Então comecei a pedalar, indo para a escola, vi os benefícios. E, Daniel, pedalar em grupo é um benefício social que você não tem dimensão, né? Você forma novos ciclos de amizade, né? Pessoas de gerações totalmente diferentes, de culturas, de religiões, né? De credos, né? Você tem todos o mix ali de personalidade dentro de um grupo de pedal, né? Todo mundo unidos num propósito. Então, cara, começou o grupo a crescer, né? A gente começou a fazer encontros mensais e chegou um momento que aquele grupinho informal precisava, né, ter uma representatividade. Então, em 2010, eu já com meus 16 anos, a gente funda a Associação dos Ciclistas da Ilha. Não só para... 2010. Já 2010. Sou de 93, estava com meus 16 para 17 anos. Aí olha que hilário, né? O fundador do movimento, eu não pude ser o presidente. Só poderia se eu fosse emancipado pelos meus pais, mas isso teria um custo, né? Até explicar, mãe, eu preciso ser emancipado para fundar uma associação. Né? A gente achou melhor, não. Vamos chamar um amigo aqui do grupo, né, para exercer essa primeira liderança, e depois você vem como presidente, tudo certo, né? O importante era nascer a representatividade. Claro. E por que nascer a associação, Daniel? Porque a gente, como grupo, né, enfrentou a dificuldade que eu acredito que não é só do grupo da bicicleta, né? Você tem um grupo de moradores, um grupo que
que utiliza uma praça, né? Vai chegar um momento que você não tem, assim, você é um CPF, né? Quando você se torna uma entidade, uma associação, você passa a exercer uma outra pressão no poder público, né? Você representa um grupo, um coletivo. Então a gente buscou esse movimento porque justamente a gente estava enfrentando algumas dificuldades. Então a gente não conseguia conversar com a prefeitura, a gente não conseguia ter um apoio da Guarda Municipal. Então a gente foi nesse movimento, né? Que é um movimento natural, um movimento democrático, né? As associações, elas estão lá na nossa Constituição de 88, né? São grupos legítimos em prol de algum bem comum, né? De algum objetivo, né? Que reúna aquele grupo de pessoas. Então, eu me orgulho muito de ter feito parte disso, de ter fundado a associação, né? E eu acho interessante também pontuar que todo esse trabalho, né, de fundação a gente fez através de um programa da Defensoria Pública, tá? Então, se você tem, né, o seu grupo que seja propósito qualquer, né? O meu caso foi bicicleta, mas o seu caso de repente sejam grupos de pais de uma determinada doença dos seus filhos. Existe um programa da Defensoria Pública que auxilia juridicamente você se formalizar. Então é um projeto maravilhoso que junta estagiários do direito, né, que botam a mão na massa para montar o seu estatuto, montar a sua ata, né? Até onde eu sei, esse programa ele ainda existe, né? E ele é o pontapé para várias associações, dica, né? Boa dica. Então deu esse suporte para a gente, né? Porque você tem toda uma burocracia ali de ata de fundação, estatuto. Então ele te dá aquele empurrãozinho ali para você se formalizar, né? Então a gente fez esse caminho e, assim, o mais importante, né, pessoal, custo zero, né? A defensoria arca com essas despesas, né? De ata, de estatuto. Pô, que legal. E você só precisa ali depois, fundado, né? Você tocar o projeto. Aí é sua responsabilidade, né? Então a gente funda a associação lá em 2010. Aí, Daniel, eu não tinha dimensão das conquistas, né, e da capacidade daquela brincadeira, né, de ir para a escola pedalando, da transformação da vida das pessoas que a gente conseguiu fazer, sabe? Então foram vários projetos sociais que nasceram dentro da SIG, um anel cicloviário, né, que mudou a mobilidade do bairro. Não saiu como a gente queria, mas, cara, é uma intervenção, né? É uma infraestrutura, são bicicletários. Então a gente mudou, assim, a cultura da bicicleta aqui na Ilha do Governador. Então eu me recordo bem, em 2010 a gente tinha 3 oficinas de bicicleta na ilha. Hoje a gente tem mais de quase 10. Então, assim, a gente causou um efeito colateral positivo, uma economia da bicicleta, né? Pessoas que mudaram seus hábitos, pessoas que saíram do sedentarismo, né? Pessoas que nem moram mais na ilha, mas sempre que tem alguma coisa, me manda mensagem: pô, Luan, muito obrigado, você fez a diferença na minha vida, eu estava parado, estava obeso, né? Fui lá no seu pedal, conheci, né? Montei o meu grupo de amigos e até hoje eu pedalo, faço um esporte. Então, até me arrepio de falar, é o poder de transformação, né? Que às vezes começa na mais inocência e você muda a vida das pessoas. Então, a gente tem essa história bonita para contar. Dá para ver que você fala com muita paixão sobre o tema, né? E sobre a SIG especificamente, né? Eu não sabia de todos esses detalhes, né, do início da SIG, né? Eu lembrava que quando eu fiquei sabendo da SIG, quem era o presidente era o Jair, né, que até estudou comigo lá no Colégio Obra, que até mandou um abração para ele aí. Um abraço, gente Jair. Boa toda a vida. Também ele era fofinho, com a andar de bicicleta, ficou bem pra caramba, né? Fisicamente, mentalmente também, com certeza isso ajuda muito, né? Mas não sabia que ela tinha saído dessa tua... o início exatamente se você começou a ir para a escola de bicicleta, depois começou a juntar... Pô, muito bacana saber toda... eu acho que é muito importante a gente saber a história, né, da nossa região, das nossas associações, de tudo, porque primeiro que a gente acaba valorizando todo esse trajeto, toda essa trajetória, né, que outras pessoas tiveram que fazer, que passar para transformar as coisas como são hoje, né? E segundo, porque inspira também outras pessoas. E até os erros que a gente cometeu, o pessoal que está querendo fazer, de repente, uma outra associação, como você está falando, né? Seja a pessoa acaba não cometendo. Então é importante conhecer bem a história. Pô, e é legal saber todo esse início da SIG aí, que você envolvido desde o primeiro... da primeira respirada aí então, da associação. A SIG, na verdade, nasce como CSIG, né? Como comunidade dos ciclistas da ilha, né? Lá do Orkut. E depois de um ano, né, mais ou menos, ela
surge como associação. E a gente vai falar bastante sobre a SIG aí. E eu acho curioso pontuar também, Daniel, que eu lembro que eu tinha 16 anos, não conhecia, não sabia andar direito na ilha, né? Quando a gente tem a criança, a gente imagina a ilha como um continente, né? E eu lembro que me motivava a pedalar, que era assim, cara, eu tô numa ilha, alguma hora eu vou achar água. É só ir beirando que eu vou chegar em algum lugar conhecido, né? Então eu lembro que assim, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tinha assim, a facilidade, né? Celular, GPS. Então eu lembro que os primeiros roteiros que eu montei, né, pra gente montar os eventos, era assim, pô, vamos ver onde essa rua dá. A gente subia, descia e vamos embora, e né? chegava na água. Então é curioso, assim, essa questão, né, geográfica que a gente tem, né? A gente é uma ilha. Facilita, né? Exatamente. Verdade. E você sabe quantos membros tem a SIG hoje? Olha, associados, né, cadastrados, a gente tem aproximadamente 400, tá? 400, caraca, bastante. É porque a gente tem os eventos, são gratuitos, né? E aqueles que desejam se filiar ao grupo, a gente faz uma carteirinha de ciclista. Então, a partir desse momento, né, a pessoa se torna um associado e passa a acompanhar todo o movimento da associação, não só os eventos, né? Então, quem já se cadastrou são aproximadamente 400. E esse associado a gente traz alguns benefícios. Então, fica sabendo antes de algum evento. Tem preferência, por exemplo, na Romaria, que é o nosso maior evento que a gente organiza no ano, né? Então, aproximadamente 400. Mas a gente tem aí um alcance de mais de 5 mil pessoas no Facebook, né? Eu não consigo calcular aqui ou saber precisamente quantas matérias o Leontício já fez da Associação de Ciclistas, mas a gente está toda hora... A gente guarda um arquivo. Porque para a ilha é muito importante os eventos que vocês fazem. Porque vocês não fazem só eventos ligados ao ciclista, né? Exatamente. Vocês fazem eventos que beneficiam a comunidade. Eu me lembro na época de carnaval tem o Bike Folia, que acaba juntando a galera fantasiada, que é maneiro pra caramba. Até você podia falar um pouquinho dos eventos que vocês têm anuais, eventos esporádicos. Que é uma curiosidade aqui pra galera que está assistindo a gente. Trazer também, Daniel, eu me orgulho assim, muito disso, não tinha dimensão. A SIG, ela se tornou um case, né, para surgir a associação estadual. Então, não existia a Associação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, né? Você tinha a SIG, você tinha a federação, que está muito voltada para a questão esportiva, né? Mas não existia uma associação a nível estado, né? Então, em 2019, olhando muito para o que a gente estava conseguindo fazer aqui na ilha, me convidaram, né, para compor essa mesa, essa comissão, né, fundadora, e surge a Associação Estadual inspirada no trabalho da SIG, né? Então hoje nós temos no estado do Rio de Janeiro uma associação de ciclismo do estado, que representa todo o estado e que está brigando, né, pelas pautas não só do Rio de Janeiro, do município, mas de outros municípios. A sede dela é em Niterói, né, e ela foi toda estruturada baseada na SIG. Então, o estatuto dela foi inspirado no nosso estatuto, regimento, e tem outras fundação. Associações. Antes de você responder a pergunta que eu fiz anteriormente, eu gostei desse assunto. Porque assim, a gente é uma ilha e, cara, explodiu, né? Inspirou a nível estado. Tem associação estadual e tem outros tipos da ilha, tipo, sei lá, a Associação Ciclista de Jacarepaguá. E nessa trajetória, assim, outros grupos também, né, a comunidade, grupos de pedal, nos procuraram. Poxa, como é que vocês conseguiram? Né? E a gente tá aqui, ó, fórmula. Forma um estatuto, junta, monta associação. Então você tem a Associação de Ciclistas da Zona Oeste, tá? Que é bem atuante lá na área de Campo Grande. A gente tem a associação já em outro município, Guapimirim, que a gente também troca muito figurinha. Temos a Associação Jacarepaguá, como você bem pontuou. E assim, nas demais regiões da cidade são os grupos de pedal que brigam. E vocês, né, fazem assim, eventos entre associações, eventos em parceria? Sim, tem a união dos grupos, né? Que geralmente ocorre no final do ano. E o evento ápice, que todos os grupos vão, é o Dia Mundial Sem Carro, que é em setembro, que é a data que todo mundo... A galera se reúne ali obrigatoriamente uma vez por ano. A nossa data sagrada, o Dia Mundial Sem Carro, é o dia assim, mais emblemático, né? Que todos os grupos de todas as regiões se reúnem. Agora veio uma coisa na minha cabeça, você falou sobre uma associação que estava mais focada em competição. Né? Sim, é a federação. A federação, né? Então, a Associação de Ciclistas da Ilha não é essa a ideia, né? Não é, ou também tem um setor de competição, de competitivo? Também. Assim, a gente nasce com o viés do cicloativismo, né? Sim.
mas a gente pode abarcar a questão esportiva e nessa trajetória a gente abarcou. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui para a ilha uma competição de mountain bike nível XCO, né? Só que como é que se organiza a estrutura? Geralmente você tem as associações que nascem com viés esportivo, né? Que vai ter ali a sua equipe, né? Que monta nas mais variadas categorias, então do juvenil até a elite, né? E anualmente você tem um calendário ali das competições e esses atletas federados, a sua associação vai federar esses atletas na federação, eles vão competindo anualmente, somando pontos, né? E a federação, ela, a partir dessa pontuação, vai selecionar esses atletas melhores colocados para as competições nacionais. Então, assim, hoje a SIG, ela tem sim, muito forte o viés social, né? E de cicloturismo, mas a gente também tem o braço esportivo, né? E a maior representação disso é o Monstrinho, né? Que é a nossa pista de mountain bike, pouca gente sabe disso, né? A gente tem aqui na Ilha do Governador uma pista de mountain bike XCO, né? Aqui no quintal de casa. Então é uma pauta da SIG, né? Aquela que vai para Tubiacanga, na pista para Isso, depois de Tubiacanga, fica entre Tubiacanga e a pista, né, do aeroporto. Então ali você tem, na verdade, uma área dedicada ao motocross. Sim. Você tem a área do mountain bike e você tem uma outra área ali que a galera do Jeep utiliza, né? Então, desde que a Rio Galeão assumiu, a gente se aproximou bastante e a gente tem conseguido, né, formalizar aquele espaço que eles reconheçam aquilo como uma área de treinamento, que é muito melhor para eles estar sendo ocupado por uma coisa esportiva, claro, do que estar sendo invadida, né? Tá sendo utilizada para outra finalidade. Então a gente tem uma boa comunicação, uma boa parceria com a Rio Galeão, né? No sentido inteligente da parte deles, né? Sim. Faz essa parceria com vocês. E já conseguimos. Em vários sentidos, né? Trouxemos no final de 2022 a final do Campeonato Estadual de Mountain Bike, foi aqui na Ilha do Governador. Então, respondendo a pergunta, sim, a SIG tem competência para atuar na área esportiva. Mas como você bem colocou, assim, é um hobby, né? Então, assim, eu não vivo da SIG, né? Eu tenho meus afazeres, tenho família, tenho minha carreira profissional, claro, né? Então, a gente se divide entre os voluntários para poder tem que ter uma galera boa para tocar isso aí, atuar. Né? Então, hoje na SIG, quem responde pelo lado esportivo é o Pedro Fonte, que é a liderança que cuida, né, do Monstrinho. E é um voluntário, cara, excepcional. Ele tá lá todo final de semana, capinando, brigando pelo espaço. Esse ano ele se envolveu num acidente automotivo, ficou um tempo afastado e todo mundo percebeu como que a pista caiu, né? Assim, se você não tiver alguém lá capinando, acompanhando, marcando, a natureza. Ajuste, a natureza, né, vai tomar o que é dela de volta, né? Então ele, graças a Deus, ele teve uma fisioterapia, se recuperou e a gente vai ter, dia 24 de novembro, um evento, né, para reunir os ciclistas para pedalar. Não é nada competição, né? Ele tá marcando, tá convocando, né, todos os ciclistas para estarem lá dando esse giro no Monstrinho, dia 24 de novembro. Galera, né? Conhecer, né? Para quem não conhece, conhecer, né? E de certa forma também a gente divulgar a pista, né, e poder sinalizar ela novamente. Show. Cara, eu amo o Monstrinho e o nosso grande desejo, Daniel, é que aquilo vire de fato uma parceria público-privada, né? Então é uma área muito grande, é muito difícil da gente cuidar sozinho. Então o caminho para ali, a gente tem uma parceria com a prefeitura, com a Rio Galeão, para que a gente tenha ali que a Conlurb, e como é o Parque Radical de Deodoro, possa nos ajudar a capinar e a gente ter uma infraestrutura básica, de ter um vestiário, ter, né, uma estrutura que a gente possa receber atletas e ter na Ilha do Governador um grande polo esportivo, né? Então esse é o nosso desejo, tá na nossa pauta. Mas já tem um projeto já para isso? Sim, é o projeto Bike Park Monstrinho. Certo. Né? E já foi apresentado lá para a prefeitura? Ou ainda não? Então, a gente está no movimento com a Rio Galeão de assinar um termo de uso definitivo do espaço. Temporário, né? E conseguindo esse contrato, pleitear a prefeitura para apoiar, né? Porque é uma área privada, é uma área da Rio Galeão, né? Então a Rio Galeão precisa concordar de ceder o espaço também, né? Então, assim, a gente está nesse movimento final, já tem um contrato, estamos dialogando, né? Tem umas questões que são específicas da aviação, né, de segurança, tem muita, né? Então a gente no momento detalhes na aviação, a gente travou numa questão de seguro,
Eles exigem, porque assim, a concessionária ela tem um modelo de contrato para qualquer área que ela vai ceder dentro do aeroporto, né? Então ela pegou esse mesmo modelo de contrato e colocou para a área natural, né? E a gente esbarrou nessas questões que não compete à aviação, né? Então a gente esbarrou nessa questão do seguro, né? E o jurídico deles e a gente tem um jurídico também, tá alinhando essas partes, né? Então é um movimento que está em andamento, né? E assim, a gente deseja também da prefeitura uma força política, né, para que nos auxilie nesse movimento, né? Que se a gente conseguir é um benefício não só para o ciclista, é um benefício para a Ilha do Governador. Claro, um parque radical, que não vai ter só mountain bike. Ali tem potencial, Daniel, da gente ter um rapel, tem potencial da gente ter uma tirolesa, tem o potencial de se tornar um mini parque radical, entendeu? Então a SIG, né, como você bem colocou, a gente não briga só pela bicicleta, né? A gente briga pelo esporte, briga pela qualidade de vida do governador. Tá certo. Voltando à pergunta anterior, quais são os eventos que a SIG faz? Sim, bem legal essa pergunta, Daniel, bem legal. E tal, Você poderia me perguntar, poxa, Luan, como é que você sustenta há 15 anos, né? A SIG esse ano celebrou 15 anos, né, de grupo. Como é que você sustenta há 15 anos pedal todo mês, né? Olha, durante essa trajetória a gente teve uma ideia que foi brilhante, não me recordo se foi minha, se foi de alguém do grupo, que era, olha, vamos fazer cada mês um passeio temático. Né? Porque todo mês tem alguma coisa a se celebrar. Então essa ideia foi abraçada, né? Então a cada mês a gente atribui um tema, né? E sempre esse tema a gente traz alguma novidade, traz um palestrante, traz, né, uma dinâmica para estar abordando esse tema. E é muito legal porque vai além da questão esportiva. A gente acaba abarcando também a educação, né? Então, por exemplo, os que eu mais gosto. Junho é o nosso pedal caipira, né? A gente faz uma mini festa junina itinerante. Então você, morador da ilha, com certeza já deve ter ouvido tocar um São João, mas por volta de 9 horas da manhã, durante toda a ilha, né? A gente coloca sempre um som para dar uma animada. Temos o Bike Folia. Aí como é que é o Bike Folia? Geralmente a gente faz alguma parceria com algum bloco, né, que esteja ocorrendo naquele domingo para o pedal ou começar ou terminar no bloco, e a galera abraça, né, o pessoal vai fantasiado, a gente faz um sorteio, né, um concurso de fantasia mais criativa. E assim, a gente acaba com esses movimentos de ter um evento temático, ter uma coisa diferente. Uma característica desses 400 associados que a gente tem é que, Daniel, quase 25% são pessoas de fora da ilha. Então a gente agrega associados de Benfica, de Bom Sucesso, de Triagem. Na área delas, de repente, não tem que não tem esses movimentos. Esse passeio ciclístico, não tem esse movimento, acabam vindo para cá. E assim, querendo ou não, pessoal, é como se fosse um turista. Ele vem para cá, ele consome aqui, né, e volta para a residência dele, né? Então a gente tem associados até da Tijuca, da Zona Sul, né, pessoas que vêm pra cá e gostam e acabam conhecendo o bairro. Reúne muitas famílias, né, Luan? Sim, a gente tem... É muito legal ver a galera ali, pai, a criancinha curtindo junto, né? Às vezes na época de carnaval, todo mundo fantasiado, né? E uma outra coisa que eu queria abordar é o seguinte: vocês têm uma preocupação muito grande com a segurança, né? Com certeza. Mas seja um momento festivo, um momento de alegria, né? Eu vejo, são pessoas que ficam ali na frente, atrás, meio que organizando o trânsito, junto com a guarda municipal, obviamente, né, que dá aquele respaldo presença, público, sim, né? Mas vocês têm muito cuidado com a segurança do trânsito e também das pessoas que estão ali, de repente vai um pouquinho para cá, vocês já ajustam, né? Vocês têm uma preocupação muito grande com isso, né? Sim, Daniel, assim, a gente sempre teve o viés da segurança como primordial. Não só a segurança, a gente tem a consciência que, apesar de ser um trabalho voluntário, a gente quer fazer bem feito, né? Quer fazer bem organizado. Eu vejo isso, pessoal, muito comprometido. Eu, quando nasceu a SIG, eu não era pai, não tinha uma filha, né? Pra gente dar a segurança de, poxa, o pai colocar seu filho lá para pedalar com a gente é muito responsável, né? Em definir o roteiro, definir as equipes que vão atuar, trabalhar em apoio com o poder público. Então a gente sempre, quando chega a equipe, a gente faz um briefing de segurança, apresenta quem são as lideranças, e eu acho importante pontuar isso. A gente absorveu muito o legado olímpico. Eu tive alguns voluntários da SIG que participaram dos Jogos Olímpicos, tá? E trouxeram esse know-how para dentro da SIG,
tá? Eu tenho especialmente 2 que foram pessoas que trabalharam mesmo ativamente nos jogos, né? E trouxeram toda essa bagagem pra gente, a gente absorveu, né, para os nossos eventos. Então hoje a gente tem todo um padrão de comunicação, rádio comunicador, definir quais são os postos de cada um, né? Para que quem esteja lá só se preocupar em pedalar, né? O cara não se preocupar com o trânsito, não se preocupar, né, com a segurança. A pessoa está focada ali na sua atividade física, né? Então a gente sempre teve essa bandeira de fazer bem feito, fazer bem organizado. Por isso até quando a gente tem alguma dificuldade de não ter a guarda municipal, ter a polícia militar, aí aqui já é minha dor de morador, né? A ilha sempre foi muito preterida em relação a outras regiões da cidade. Então às vezes você tem um evento no Maracanã, todo o efetivo da ilha é mobilizado para fora da ilha. A gente sempre questionou e sempre brigou para que isso não aconteça, né? Que a ilha também tem o seu direito de ter os seus eventos, né? Mas quando isso acontece, a gente é obrigado a, por exemplo, reduzir o roteiro. Então, ao invés de, por exemplo, fazer um roteiro completo que pegue uma região mais movimentada, a gente acaba decidindo ali de fazer um roteiro menor. Foi até bom você tocar nisso, porque vocês sempre divulgam um roteiro antes, né? Olha, vai ter o passeio ciclístico desse mês de novembro, vai ser dia tal, saindo de tal lugar, vai até tal lugar, tal hora, tudo. Eu vi muita gente falar, mas eu não consigo pedalar tanto do Cocotá até o Zumbi, eu tô começando agora. Isso, a pessoa não é obrigatório fazer todo o percurso, né? Ela pode fazer um pedaço ali também, né? Exatamente. Para começar, né? Que tá começando, né? Tem menos tempo, esse pedal mensal, e para explicar para quem está nos ouvindo, a gente estrutura em níveis, né? Então esse pedal mensal que eu tô falando é o nível leve, é o básico, é o que a gente faz todo mês. Pra galera que já tá no esporte, poxa, tá já, né, em outro ritmo, a gente tem outros pedais para fora da ilha, aqui dentro da ilha mesmo, com ritmo mais acelerado. Mas esse, né, mensal é dedicado justamente para os iniciantes. Então a gente imprime ali um ritmo leve de 10 a 15 km por hora, né? Faz um roteiro completo sim, de mais ou menos 18, 20 km, sobretudo pela orla. E assim, esse roteiro tem 2 subidas. A subida ali da Luiz Belar para Cambaúba e a subida do final da Prada Bica, Rua Ipiru, né? E assim, até um desafio para quem tá começando de encarar essa subida. Então, no primeiro pedal, poxa, não consegui terminar a subida, meu amigo. Se prepara para o próximo você tentar. Então a gente tem sempre os carros de apoio, né? Então se porventura alguém não conseguir subir, a gente resgata, coloca esse ciclista na frente e ele retoma o pedal. Legal. Tá? Então a gente geralmente tem 2 carros de apoio. Inclusive esse ano a gente conseguiu adquirir a nossa carretinha, né? Que é uma carretona, então um reboque, né? Que a gente consegue botar as bicicletas em cima e dar mais estrutura, né, aos eventos. Então se quebrar uma bicicleta a gente joga para dentro da carreta, resgata a pessoa para dentro do carro e na próxima parada a gente desce a pessoa e ela volta a pedalar, entendeu? E uma frase que eu aprendi nesses mais de 15 anos de ciclismo, Daniel, é que sozinho a gente vai rápido, em grupo a gente vai longe. E eu vejo muito isso no pedal, né? Você em grupo, às vezes você acha, não vou conseguir. Domingo agora, por exemplo, a gente vai fazer um pedal inédito, a gente vai fazer o pedal dos estádios. Vamos sair aqui da ilha, vamos visitar o Engenhão, Maracanã e São Januário, né? Vai dar um roteiro de mais ou menos 50 km. E tem uma galera que vai ser a primeira vez que vai estar saindo da ilha, né? Caramba, será que eu consigo? A gente fez um pedal agora domingo, um ritmo um pouquinho mais leve, né? Pra galera sentir. E é bem legal ver o pessoal completando, né? E se sentindo empolgado. Caramba, eu vou tentar, né? Vou estar com vocês. E só uma demonstração, né? 50 km, você fala assim, caramba, 50 km. Mas se você, poxa, tá com uma rotina de pedalar pelo menos uma vez na semana, a bicicleta exige muito isso, está com hábitos alimentares, poxa, tô me alimentando direito, não tô comendo muita besteira, tô dormindo bem, tô dormindo, né, cedo, tô tendo uma boa qualidade de sono, o corpo tá bem, você vai conseguir, entendeu? Porque o grupo, a bicicleta tem muita questão do vácuo, né? Igual os pássaros voando, né? Pô, os pássaros vão formação de uma às vezes de um estado para outro, né? Um atrás do outro, revezando. Então a bicicleta tem muito isso. Então a gente quando pedala em grupo, quem tá no meio do pelotão tem um favorecimento, né, do vácuo, né? Acaba pedalando
ali 20... Fazendo menos menos esforço, né? Então por isso que a gente fala que sozinho você vai rápido, em grupo você vai longe. Entendi. E tem outros eventos que a SIG participa também, às vezes não são nem eventos da própria SIG, né? Tipo plantio de mudas, visita à base aérea, sei lá, outros eventos da comunidade em si, que eu vejo muito a SIG participando como uma entidade de apoio para somar, né? Porque já criou, como se fosse há 15 anos aí, já criou um nome, já criou uma simpatia da comunidade e um respeito também. Então, quando alguém vê, a Associação de Ciclistas está participando, legal, né? Acaba somando a qualquer evento que é feito na região. Então, vocês devem ser muito convidados para isso, né? Daniel, qualquer entidade, empresa, instituição que busca a gente no sentido de, poxa, quero fazer aqui uma ação esportiva, vocês me ajudam? É claro que vai ter o nosso sim, né? Então vou dar alguns exemplos. A gente é muito parceiro aqui na ilha do pessoal do Ilha Carioca, que promove uma corrida de rua, né? A gente está com eles desde o início, né? Justamente por entender muito o lado deles no sentido de organizador de evento, né? Da dificuldade que é você ter o apoio da prefeitura, ter o apoio da guarda, ter o apoio ali da polícia militar, e a gente sempre foi um parceiro no sentido de estar ali ajudando, né, lutando ali para a gente ter mais um evento esportivo na ilha, né, e qualquer evento do Ilha Carioca a gente está sempre junto, né, apoiando. A gente foi muito inclusive a gente se encontrou agora, semana passada eu levei meu garoto muito bacana, lá para muito legal o evento, né? Corrida para criança, né, do Ilha Carioca. Assim, foi um evento de corrida, mais o caminhão da ODS. Isso, né? Teve uma série de ações sociais. Foi um evento maravilhoso. Na Portuguesa, né? Parabéns aos organizadores. Trouxeram um sábado com uma pauta muito importante, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, com várias oficinas ali. Conselho Comunitário de Segurança esteve lá também. Conselho Comunitário. Com a Patrícia. Várias lideranças da ilha. É muito bom, né? A gente vê assim, a comunidade engajada. Muito legal. E tinha, inclusive, lá uma experiência que era uma bicicleta e uma cidade, né? E as crianças pedalavam e a cidade acendia a luz, né? Porque a gente, quando pedala, a gente gera energia, né? Aí aqui eu falando como engenheiro já. Então, sim, somos parceiros de Ilha Carioca e quem procura muita gente é o padre aqui da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, as procissões, né, que ele precisa fazer, coitado, ele também tem a mesma dificuldade de conseguir o apoio da Guarda Municipal. Então, ele convoca sempre a gente. Então, às vezes, meu telefone toca, meu filho, vou receber o Dom Arani, me ajuda. E a gente, com certeza, padre. E o bacana, Daniel, que na SIG a gente tem pessoas dos mais variados credos, né? Então, tem católicos, tem umbandistas, tem evangélicos. E quando tem esse movimento, né? Poxa, a igreja Nossa Senhora Aparecida tá precisando de ajuda. Cara, as pessoas vão, né? Assim, vestem, pela ilha, pela comunidade, pela né? sociedade. Poxa, tem um rapaz assim que me toca sempre, que é o Rogério, ele é mecânico. Ele é diácono de uma igreja. E assim, me impressiona que ele vai com vontade, sabe? Independente de estar ali apoiando outra igreja, cara, isso pra mim é a essência de ser insulano, de brigar pela comunidade. Então eu enalteço muito, sabe, esse gesto assim de tirar o chapéu mesmo. Tirar o chapéu, literalmente. Então a igreja Nossa Senhora Aparecida procura muita gente, a gente apoia. Tivemos recentemente, Daniel, um movimento muito legal aqui na ilha das escolas, né? Então teve o COC, teve o Cambaúba, que motivadas pela questão de trazer a educação do trânsito para dentro das escolas, né? E a gente foi um elo em ambas as escolas de levar um conteúdo, participar em algum evento. Então eu vejo isso muito positivo. Também tivemos também o Prosper e o Colégio Curso Progressão, né? Escolas assim tentando trazer para dentro, né? Movimentos como esse. Olha, a gente tem na ilha aqui um movimento de ciclista que briga pela educação no trânsito. Então é muito bacana. Você chega aí nas escolas também para fazer palestras? A minha Rodrigo Otávio, nunca abandonei, né? Sempre que eu posso, vou lá, faço uma palestra para os alunos, até para motivar eles. Tipo, se eu posso, vocês também podem, né? Porque eu sempre fui aluno de escola pública e passei por universidade pública, né? Então dá essa motivação para eles, que eles também conseguem, eles também podem. E então eu tô sempre lá, pelo menos uma vez por ano, tento visitar a escola, fazer uma palestra.
não só pela questão da bicicleta, mas uma questão motivacional também. Explico para eles qual é o caminho, né? Qual é a trajetória acadêmica, o que muitos ali estão, às vezes, né, desorientados, não sabem o que vão fazer da vida. E ter um exemplo, né, é bom para que, às vezes, uma mensagem que entra num jovem, ele se encontrar, buscar um caminho, né? Estudar, buscar um concurso, uma faculdade. Então eu tenho esse trabalho assim, individual meu. Show. De voltar lá nessa escola que me preparou, né, e de preparar outros jovens. E é legal, né, você lidar com crianças, com jovens, com certeza, né? Que é o futuro, né, Daniel? É o futuro da nossa ilha. É verdade. E é enriquecedor também, né? Eles sempre trazem ideias novas, questionamentos interessantes. É bem legal mesmo. Também, sempre que eu vou numa escola, fazer uma palestra, falar sobre jornalismo, falar sobre notícias, pô, eu curto pra cá. Acho que eu curto mais do que as crianças, do que os jovens lá. Sim. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, assim, para quem está começando, não em nível de competição, porque competição eu sei que aí os equipamentos são outros e é muito mais específico e tal, mas quem quer começar a pedalar e tal, é muito caro começar no hobby? Daniel, excelente pergunta. Ontem mesmo no meu trabalho, na minha empresa, né, um rapaz que trabalha falou, você pedala, né? Eu falei, pedalo. Poxa, eu sou doido para pedalar, mas é muito caro, não dá pra mim não. Tem uma visão, né, geral, assim, um estereótipo de que o ciclismo é um esporte muito caro. E, cara, não é. Assim, como você bem colocou, o que é caro é o ciclismo esportivo, como qualquer outra modalidade, né? Então, se você for para o ciclismo esportivo, for fazer competição, for investir em equipamento, é óbvio, você vai ter que investir, né? Mas para ter a bicicleta como um hobby, cara, você precisa de uma bicicleta básica, né? O que eu sempre indico, uma mountain bike para você começar. No ciclismo a gente tem muito isso, Daniel. Tipo, mountain bike, speed, né? Que são bicicletas diferentes, né? A mountain bike é mais voltada para trilha, um terreno mais acidentado, e a speed mais voltada para o asfalto. Então, geralmente, quem vai para speed não se dá muito com a mountain bike. Quem vai para mountain bike não se dá muito com a speed. Então, mas, tipo, para participar de um passeio ciclístico de família, como vocês fazem todo mês, é uma bicicleta simples que vende... Isso, vamos lá. Hoje o que se popularizou no mercado são as Aros 29, né? Sim. São as bicicletas com uma roda um pouco maior. Estilo mountain bike, né? Estilo mountain bike, ela tem um desempenho um pouco melhor, né? Se você dá uma pedalada, ela tem um desempenho melhor. Então hoje, Daniel, uma mountain bike de entrada, você consegue na faixa de R$1.000 a R$1.500, tá? Nas oficinas aqui da ilha mesmo. E eu vejo assim que as pessoas têm a visão, nossa, eu preciso desempenhar 5, 6... R$10.000, não, meu amigo. Uma faixa de R$1.500 a R$2.000 você consegue montar uma bicicleta de entrada que vai te atender super bem. Você vai conseguir fazer todos os pedais, né? Fazer tudo. E assim, no meu caso particular, eu montei minha própria bicicleta. Então comprei primeiro um quadro, né? Um quadro ali do meu tamanho. Comprei depois a roda, depois comprei o sistema de transmissão, as marchas, né? Fui investindo aos pouquinhos e montei minha bicicleta. Eu investi mais ou menos de R$2.500 a R$3.000 e, cara, tô com minha bicicleta há 5 anos. É mesmo? Porque eu vejo pessoal falando de bicicleta hoje, pessoal que pedala muito, né, e tudo. Pô, coisa de 20, 30, R$40.000. Eu fico, caramba, o negócio ficou muito caro. Isso é até negativo pra gente, aí. Porque acaba atraindo, né, uma certa interesse... assim, de roubo, furto, né, receptação, acaba atraindo isso e muitas vezes não é, né? Então, assim, não se assuste, o ciclismo não é um esporte caro, né? Você consegue uma boa bicicleta nessa faixa, né? Vamos colocar aqui um salário mínimo, você consegue montar uma bicicleta boa, que vai te desempenhar bem. E claro, você tem bicicletas mais baratas, né? Que são as vendidas aí nas grandes redes de mercado. Supermercado. Que, assim, a gente particularmente não indica porque ela vai durar muito pouco. Certo. Geralmente são, assim, peças... São peças de pouca qualidade. Acessórios muito... em qualidade inferior, vai te atender ali com 3, 6 meses no máximo. Pode fazer mal, tipo, vou pegar uma bicicleta dessas baratinhas, vou andar uns 5 km, vou ficar todo torto. Tem isso? Sim, tem. Você tem ali algumas bicicletas assim que tem uns quadros muito baixos. As fabricantes, né, pintam o quadro, botam todo colorido, a pessoa, nossa, bicicleta linda. Chama atenção pra caramba. Aí você vai ver a bicicleta de aço, super pesada, né? Com uma relação mais pesada ainda, relação que eu digo é a marcha, tá? Aí você vai ver aquele pedal, aquele pé de vela coroa, né? Gigante. Você,
pô, vai poder acabar se lesionando seu joelho, sua perna, só por uma bicicleta colorida, e muitas vezes você esperando mais um pouquinho, investindo na bicicleta com uma relação maior, uma relação com maior possibilidade de marcha, que você tenderia a fazer muito mais coisa, entendeu? Mas se o cara tiver uma bicicleta guardada, que comprou há 15 anos em casa, ele tá querendo botar lá um WD-40 para dar uma... Só para tipo, deixa eu dar participar, ele consegue participar. Consegue, Daniel. Assim, esse investimento de Aro 29 é para quem quer investir no esporte, certo, tá? Poxa, uma vez no mês, quero fazer o pedal, qualquer bicicleta atende. E o nosso grupo, a SIG, não tem não me importa a sua bicicleta, não me importa se é 26, se é 29, se é speed, se é preta, amarela, vermelha, o que importa é você estar pedalando com a gente. Então, assim, qualquer bicicleta atende, né? E nessa velocidade, 10, 15 km por hora, qualquer bicicleta pedala. Entendi. Tanto que crianças de 10 anos fazem um passeio com a gente. Galera, criançada curte pra caramba. E é muito importante, assim, a gente tá numa ilha, né? Então é muito importante, a gente sempre orienta, né? Fez o seu pedal, chegou em casa, passa uma flanela, um pano de microfibra, tira, né, a sujeira, que é normal, né? Você vai pra rua, vai fazer uma atividade, impregna uma sujeira, né, na bicicleta, então tira aquela sujeira, já aplica ali uma graxa, um lubrificante e tira o excesso, né? O pessoal também tem mania de encher a corrente de lubrificante, e é pior, porque acaba puxando mais sujeira. Então a dica de ouro: pedalou, fez a sua atividade, chegou em casa, tira a sujeira, aplica lubrificante, deixa ela lá guardadinha, não deixa ela tomar chuva, que a gente tá numa ilha, pessoal, tem maresia. Maresia aqui esculhamba tudo, né? Quem mora muito perto do mar aqui, que é quase a maioria, né? Exatamente. Acaba sofrendo muito. Que aí a sua relação vai durar bastante. E diga, o cara, curti pra caramba os pedais mensais aqui da SIG, poxa, eu quero pedalar mais com eles, eu quero ir pra Aparecida, que é um passeio que vocês fazem, acho que mais de uma vez por ano até, não, né? Uma vez só, Daniel, dá muito trabalho. Porque eu me lembro, quer dizer, como eu já acompanho há muitos anos, eu me lembro de alguns, né? Então, obviamente que imaginei até que fosse mais de uma vez. Faz uma vez por ano e cara, eu quero ir para Aparecida, que é uma viagem longa, né? Deve demandar, como você falou, muito mais trabalho, muito mais planejamento e tal. E aí o equipamento que ele precisa é basicamente o mesmo que você falou? Sim. Porque tem também a questão de segurança, tem capacete, deve ter uma roupa específica, né? Quanto é que fica assim mais ou menos depois o cara quero partir do leve, do iniciante para um pouquinho mais avançado. Então vamos lá, o iniciante a gente colocou aqui, o iniciante para ir pro moderado, um salário mínimo, monta uma bicicleta boa. Cara, eu pensei que fosse muito mais caro. Não é. As pessoas têm essa visão equivocada. E isso só é ruim pra gente, né? E a gente sempre tenta desmistificar isso. E eu sou um exemplo. A minha bicicleta, investi R$2.500 nisso, já tô 5 anos com essa mountain bike. Então, assim, indo no sentido da pergunta, o ciclismo é um universo. Então, nós tivemos já vários exemplos, né, de pessoas que entraram na SIG, fizeram o pedalzinho ali leve, gostaram, e o que é mais natural é quem gostou, quer seguir o ramo esportivo, é buscar uma assessoria, né? E aqui na ilha mesmo tem pelo menos umas 2 assessorias, que vai ter todo o suporte ali nutricional, todo o suporte, né, de desempenho. Aí já são outros investimentos, né? E paralelo a esse ramo esportivo, tem o ciclismo que é um outro veste, que é o cicloturismo, né? Poxa, me apaixonei, quero pedalar o Brasil inteiro. E, cara, o Brasil tem várias rotas de cicloturismo, né? Como eu pontuei lá, a associação estadual, né, ela surgiu muito com essa pauta de brigar pelas rotas de cicloturismo no estado do Rio. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem várias rotas que, poxa, carecem de um certo investimento. Então, vou citar uma que é maravilhosa, que é a rota Caminho Charles Darwin, né, que foi um cientista que revolucionou a biologia, a ciência. Ele percorreu o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até Rio das Ostras, e você tem um caminho que, infelizmente, está muito degradado, e que é feito já por vários grupos de ciclistas, né? E é muito procurado por ciclistas do Brasil inteiro, né? Então, se você quer ir nesse ramo do cicloturismo, aí você sim vai precisar de uma bicicleta mais preparada, né? Com um jogo de marchas que te atenda, pegar um terreno mais íngreme, né? Aí eu já estou falando no investimento de uma bicicleta que tenha pelo menos 24, 27 marchas. Caramba, 27 marchas. 27 marchas.
que tenha uma boa suspensão, que não te deixe na mão justamente num pedal desse de longa distância, né? Então, assim, também não é nada... com conforto também, né? Porque, ficar tanto tempo assim pedalando, né? Deve acabar afetando, né? Com certeza. Aí nesse sentido, você tem o vestuário, né? Que nos auxilia. Então, a gente não usa aquela roupa coladinha, né? Porque a gente gosta, porque é necessário. Então, aquela roupa de lycra, aquela bermuda, ela tem um calçado acolchoado, né? Que nos auxilia ali a não sentir dor, nenhum incômodo no ato de pedalar. E a roupa é colada justamente para reduzir o atrito com o ar, né? Entendi. Se você tiver uma roupa muito solta, você fica igual um balão. Então você acaba desempenhando um maior atrito com o ar e acaba te desgastando mais, né? Então, para o cicloturismo, você vai ter que ter já uma roupa adequada. A camisa de ciclista geralmente tem uns bolsinhos, né, atrás. Então você tem geralmente 3 bolsos, que é geralmente para botar uma ferramenta, uma câmara de ar reserva, os pertences, né? E primordial, luva, né, para não esfolar a sua mão, calçado fechado e o capacete, né? Aí, assim, esse equipamento, Daniel, vai depender muito do gosto do ciclista, né? Não, eu quero uma marca mais top, quero de fibra de carbono. Não, claro, se a gente for, acho que o céu é o limite. Isso aí, se você quiser gastar, tem como gastar, né? Tem. Mas, assim, uma coisa padrão, básica, quanto ficaria mais ou menos essa brincadeira? Olha, eu acho que o investimento aí de mais uns R$500 você monta um kit de segurança completo. Capacete, luva, acessível para a maioria, né? Todo as roupas. E uma iniciativa muito legal que a gente tem aqui na ilha, né? A ilha é um país, né, gente? A gente tem um bazar do ciclista. Então, o que é muito comum, né? O ciclista entra... grupo Não, é um grupo, né? E nos eventos de pedal a gente leva esse bazar. Porque é muito comum, quando a pessoa começa a pedalar, ela ter um peso X, né? Ela começa a pedalar, ela vai emagrecendo. E essa roupa maior acaba sobrando. Então, criou essa cultura aqui na ilha de... até peças, de repente, cara, pode trocar, né? Tipo, vou trocar o câmbio aqui da minha bicicleta. De doar para esse bazar, né? Legal. E o que é vendido nesse bazar é revertido para preservar a pista lá de Tubiacanga. Show, pô. Tá? Então, o bazar do ciclista, ele existe. Para quem a gente vende camisa R$10, R$20, camisa nova, né? Justamente para girar toda essa roda, né, da bicicleta aqui na ilha. Hoje, quem está cuidando do bazar do ciclista aqui na ilha é o Marcelo Oliveira, que é do grupo Pedal 29. E eu acredito que nesse evento do dia 24 vai ter o bazar do ciclista. Então, a gente, assim... É um estoque bem grande, então tem que ter toda uma logística para poder levar. Então você tem capacete, você tem luva, você tem camisa, esses acessórios essenciais, entendeu? E num preço bem acessível. Eu comprei uma sapatilha. Né? A sapatilha é um item que ajuda muito a performance. É tipo um sapato que aclopa no pedal. Tum. É um divisor de águas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu particularmente gosto porque ele te dá mais desempenho. Então, no ato de você pedalar, você consegue puxar. Então, você consegue desempenhar mais, né? A sapatilha, ela é um pouquinho mais cara, porque é um calçado muito mais, assim, técnico, né? Ele é todo costurado para aguentar essa pressão, né? Então, você encontra sapatilhas. Eu comprei a minha, inclusive, no bazar. Acaba dando oportunidade para quem de repente está com um orçamento um pouco menor de começar de comprar uma camisa, de comprar um equipamento bacana mais já de cara, né? Legal. Isso aí. Eu sei que vocês se preocupam muito com os projetos de educação no trânsito, né? Porque às vezes acabam sofrendo muito também com a irresponsabilidade de muitos motoristas e tudo. E eu vi uma parada muito legal, cara, há pouco tempo. Foi uma parceria que vocês fizeram com as empresas de ônibus aqui da ilha, com a Ideal, e eu acho que com a Paranapuã também, as duas, Daniel. Que vocês pegaram os motoristas de ônibus e meio que colocaram eles para sentir na pele como é ter um ônibus passando rente ao ciclista e tal. Conta pra gente como é que foi isso, que eu achei muito Daniel, bacana aqui. Muito bacana. Muito mais do que você falar, você mostrar na colocar prática no lugar como é que do funciona. Isso. E não só o motorista, tá? A gente botou o ciclista também no lugar do motorista. O que acontece? Eu acho que para iniciar esse assunto, a gente precisa entender, né? Que no trânsito a gente tem uma grande cadeia do maior para o menor. Os motoristas, né, automotores, veículos pesados,
veículos leves, motociclistas, ciclistas e, sobretudo, o pedestre. A gente esquece muito disso, né? Então, na cadeia, você tem uma cadeia que o maior tem que proteger o menor. E o ciclista, ele está junto do pedestre no elo mais fraco, né? No acidente de trânsito, que você tiver um ciclista, tiver um pedestre, você, assim, a chance, né, de ter um dano, de ter uma gravidade é muito maior para esses dois elos, o pedestre e o ciclista, né? Então, esse trabalho educativo... O para-choque é a canela do ciclista, o para-choque do pedestre é a bacia, né? Então, assim, vai diretamente no corpo do... É justamente que as pessoas entendam que a gente tem um grande elo, que o maior tem que proteger o menor, né? E, infelizmente, Daniel, que a gente luta, né, para mudar, a gente tem um trânsito no Rio de Janeiro muito violento, né? Muito agressivo, né? E, assim, a bicicleta, ela depende muito dessa harmonia para ela coexistir, né? E a gente não está pedindo favor, direito, é nosso direito estar na via, né? E a calçada é o lugar sagrado do pedestre. Então a gente tem um senso comum um pouco ignorante, né? De que a bicicleta tem que pedalar na calçada. Não, é totalmente equivocado isso. A bicicleta, a calçada é o lugar sagrado do pedestre, né? Em raras exceções, onde você tiver uma via expressa, você tiver uma via de trânsito rápido, você pode sim ter uma calçada compartilhada, mas isso nunca é o ideal, né? Porque a calçada é o lugar do pedestre. E a mensagem maior desse maior proteger o menor é de que em algum momento da sua vida você vai exercer posições diferentes nessa cadeia. Então, quando acorda até você pegar o seu carro, você é um pedestre. Então, você vai estar no elo mais fraco. Em qualquer momento da sua vida, você vai estar lá no elo mais fraco. Então, esse movimento que a gente fez com as empresas de ônibus é justamente inverter os papéis, né? Colocar o maior no lugar do menor, o menor no lugar do maior, né? Então, a gente fez um trabalho educativo de mão dupla, né? Eu falo muito isso, porque não é só colocar o motorista no lugar do ciclista, é colocar o ciclista no lugar do motorista também, né? E a gente se orgulha muito de ter conseguido fazer com as duas empresas de ônibus aqui na ilha, né? A gente começou com a Aviação Ideal, que é uma empresa que a gente já tem uma parceria há muito tempo, tá? Há mais de 10 anos, a Ideal sempre esteve conosco, colaborando com os eventos, cedendo ônibus para levar a galera para o Dia Mundial Sem Carro, que é lá fora, né? E nesse ano especialmente a gente conseguiu abrir as portas da Paranapuã, né? Que está passando também por uma nova gestão, e a gente fez o mesmo trabalho nas duas empresas e foi muito legal, cara, foi muito legal porque a gente trouxe também um pouco das dores dos motoristas, né? E como que a gente, enquanto ciclista, pode colaborar. Então eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente está ali ou em grupo ou pedalando, né? Tem um ônibus parado num ponto, né? Poxa, se ele tá com a seta armada para a direita, eu, enquanto ciclista, se ele tá parado no ponto, eu posso, tipo assim, aguardar, descer o passageiro, né? Por que eu vou cortar ali, colocar a vida do passageiro em risco, né? E, por sua vez, se tiver, a gente fez esse trabalho lá, por sua vez, que se tiver o trânsito livre, né, à minha esquerda, e ele tá com a minha seta direita armada, eu dou aquela olhada para trás, vezes sem como ultrapassar, vou seguir o meu caminho, né? Por sua vez, se ele tá com a sua seta esquerda sinalizada, ele tá indicando para mim que ele quer sair do ponto, né? Aí a gente precisa avaliar, poxa, eu tô com velocidade compatível para cortar o ônibus? Posso segurar um pouquinho, deixa ele sair, ele segue o caminho dele, eu sigo o meu? A mensagem principal é a harmonia. Todo mundo quer chegar no seu destino, né? Seja de ônibus, seja a pé, seja de bicicleta, né? E esse trabalho foi muito legal, a gente fez várias amizades e a gente percebeu, assim, no dia a dia a mudança. Então eu fiquei muito feliz no próprio Instagram da SIG, vários ciclistas que usam no dia a dia a bicicleta, né? Você tem várias pessoas que trabalham no fundão, trabalham fora, que vão todo dia, pegam o Estrada do Galeão e mandaram mensagem pra gente. Luan, a SIG, muito obrigado. Os motoristas agora sinalizam quando me ultrapassam, sinalizam quando chegam no ponto. É justamente criar essa cultura, né? E na Paranapuã, especialmente, foi bem inédito, porque a gente fez um passeio ciclístico parando dentro da empresa, né? Eu lembro. Então a gente levou os ciclistas para dentro da empresa para fazer o trabalho educativo com os motoristas e eles também se colocarem no lugar do motorista
para verificar onde estão os pontos cegos, né? Para não se colocar em posição de risco, entendeu? Então foi uma coisa inédita, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu não tenho conhecimento. Eu achei muito inteligente por parte da SIG e das empresas de ônibus também, porque cria um vínculo, né, entre os ciclistas e os motoristas de ônibus aí, e acaba e também cria uma empatia, né? Como você falou, não é só o motorista de ônibus tem que se preocupar com o ciclista também tem que entender o que está se passando ali, né? E para a gente se colocando no lugar do outro no nosso dia a dia, né, em tudo que a gente faz, a gente acaba se tornando um cidadão melhor, né? Você está trabalhando não em prol simplesmente dos teus interesses, do que é melhor para você, mas em prol do que é melhor para a comunidade, né? Exatamente. Uma coisa que eu me lembro que foi feita alguns anos atrás, mas eu não sei se ainda persiste até hoje, que eu acho uma ideia também muito bacana. Vide as circunstâncias de nós estarmos numa ilha e tal, que tem até essa inspiração natural, vamos dizer assim, de ter mais contato com a natureza, porque, como você falou, você segue uma reta, você vai parar numa praia, você vai parar no mar, vai parar numa área arborizada, etc. e tal. Então tem acho que uma vocação natural para ter mais esportes, para ter mais pessoas andando de bicicleta e até mesmo autoridades e pessoas do poder público também utilizando do veículo, né, da bicicleta como uma ferramenta de trabalho. E há um tempo atrás eu me lembro que a Associação de Ciclistas, inclusive, doou algumas bicicletas para a Guarda Municipal e começou a ser feita uma patrulha da Guarda Municipal pela Praia da Bica, e eu não lembro se chegou aí para outros lugares e tal. Como é que está isso hoje, você sabe? Sei. Ainda existe esse projeto? Olha, ainda assim, tá infelizmente foi paralisado. É um projeto assim que a gente defende muito, justamente em áreas de lazer, né? Porque facilita, né, o próprio patrulhamento da equipe, né? E o que a gente fez naquela ocasião foi recuperar 5 bicicletas, né? E doar 5 capacetes para a 12ª Engenheme. E começou a se fazer um patrulhamento no corredor esportivo e na região da Praia da Bica. Isso. Quando veio o segurança presente para a ilha, acabou ficando de lado essa questão do ciclopatrulhamento, tá? E a Polícia Militar, a gente também tentou trazer esse ciclopatrulhamento, que eles têm até uma nomenclatura específica. Só que a gente esbarrou justamente nessa questão de efetivo, né? Tanto da guarda, tanto da Polícia Militar, né? Pelo menos a dificuldade, né, que nos foi relatada é de que o efetivo era muito curto para conseguir manter uma equipe de bicicleta e uma equipe num patrulhamento motorizado, né? E assim, a Polícia Militar, a gente se inspirou nisso, né? Até porque tem um batalhão da PM especializado nisso, que é o BPTUR, que é o Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, né? E lá em algumas áreas lá da Zona Sul tem esse patrulhamento, e esse batalhão tem um curso específico da própria polícia de como abordar, né, de como proceder, tem todo um treinamento, né? E a gente tentou, na época, fazer, até era o Tenente Coronel Menezes, trazer aqui para a ilha, mas nessa questão de efetivo acabou não indo para frente, né? Assim, nós somos defensores, especialmente nas áreas de lazer, Aterro do Cocotá, corredor esportivo, a própria Praia da Bica, até para ser uma forma dos próprios agentes, né, estarem ali exercendo no seu trabalho uma atividade física, né? E como você bem colocou, assim, ajuda na questão da segurança, né? Porque a segurança é sensação. Então, se eu tenho um guarda, a polícia militar ali de bicicleta dentro do parque, né? Que às vezes é uma dificuldade operacional da própria viatura chegar dentro do parque, você aumenta a sensação de segurança, né? Então, assim, a SIG está à disposição para colaborar, doar capacete, fazer manutenção de bicicleta, a gente vai estar sempre à disposição, né? Mas a gente esbarra nessa questão de efetivo das próprias unidades. Porque muito do que se fala, né, da questão de segurança é que às vezes não é a polícia ou a guarda, né, só dela ser vista já dá aquela sensação de segurança para os moradores e também para quem está querendo fazer alguma besteira. O cara pensa, toda hora o cara está passando por aqui e tal, esse lugar não é o adequado para isso. O cara sempre busca
o que é mais fácil, né? Pô, Sim. o cara, E com a bicicleta, E com a bicicleta ele cobre uma área muito maior. exatamente, muito maior, então deve ser mais eficaz, né? Sim, Nessa claro, ideia de assim, mostrar presença. Ele não vai atuar só com a bicicleta. É um Uhum. apoio integrado, bicicleta, com uma viatura Claro. baseada. Cara, dá pra fazer um bom trabalho. Eu também acho. Uma pena que não tenha dado continuidade, seja pelo motivo que você falou, né? Porque eu acho muito legal. Ainda mais na nossa ilha. E assim, aqui. a gente até nesse bazar, a gente geralmente quando recebe capacete, Daniel, vou ser bem honesto que eu seguro. Uhum. Justamente para, se eu voltar, né, a gente conseguir retomar esse projeto, a gente já ter o equipamento para poder doar. Né? Que, claro, a gente tem que dar as condições mínimas de trabalho, né? Claro, claro. Não vou colocar lá o guarda, o agente, né, o policial numa bicicleta toda ruim para ele se lesionar, sem um equipamento adequado. A gente tem que dar o mínimo de condição Com também. certeza, com Né? certeza. Então, sim, foi bom você ter levantado essa questão da gente, de repente, via Conselho Comunitário de Segurança, a gente voltar a abordar esse tema, né, e trazer o ciclopatrulhamento para a ilha novamente. Eu acho que é muito legal. Voltando um pouquinho para o passeio para Aparecida do Norte, veio uma coisa na minha cabeça seguinte. Digamos hoje, o cara, poxa, porque seja por questão religiosa, por uma questão de saúde, um desafio, ele, eu quero botar como meta na minha vida, eu quero pegar minha bicicleta, sair da ilha com o pessoal da SIG e ir fazer esse passeio anual lá para Aparecida, né? Como é que ele começa até chegar nesse objetivo dele? Daniel, assim, a eu quero mais chegar, tipo assim, eu tô aqui bem acima do peso, não faço exercício, vou pegar minha bicicleta amanhã e vou sair andando. Vai dar algum problema. Como é que é o planejamento para isso? Então, Daniel, a Romaria é um mega evento, assim, é uma coisa magnífica, que mexe com a gente, né? Em todos os sentidos, porque envolve, como você bem colocou, a religiosidade, né? Envolve a superação, e envolve a superação, assim, não só religiosa, mas a superação do ser humano, né? De como você bem colocou, poxa, será que eu consigo pedalar daqui até Aparecida? E a pessoa cair, né, nesse projeto pessoal junto com a gente e conseguir, e a partir daí, cara... Deve ter exemplos na SIG do que eu estou citando aqui, né? Diversos. E assim, a gente se orgulha muito, Daniel, que hoje a SIG, né, ela vamos dizer assim, é a responsável por organizar a Romaria a nível estado, tá? Então, a gente se orgulha de ter o apoio da Polícia Rodoviária Federal nesse evento, né? E por uma questão também de limitação logística, a Polícia Rodoviária apoia uma única romaria por ano. E a nossa que, assim, pelo histórico de organização, né, a nossa que foi escolhida para ser a detentora, né, dessa organização anual. Né? Então a gente se orgulha muito disso, a gente sente essa responsabilidade e, em contrapartida, óbvio, a PRF ela aumenta seu efetivo e a gente consegue levar mais ciclistas, né? Então, por exemplo, esse ano a Polícia Rodoviária liberou a gente levar 90 ciclistas. Tem aumentado com o passar dos anos? Sim, assim, a procura é absurda. Então, apesar de eu ter levado 90, se cadastraram para ir quase 300. E aí tem que eliminar a galera. Sim, aí a gente faz uma seleção, primeiro, por ordem de inscrição, segundo, se é associado da SIG, se não é, e terceiro, se a pessoa cumpre as metas de preparação até a Romaria. Né? Como você bem colocou, não vou sair daqui da cadeira, eu vou pedalar até Aparecida. Então a gente tem pode ter algum biruta que queira, tipo, vou fazer, então, mas aí acaba atrapalhando todo o grupo, né? Então, baseado numa assessoria, né, de performance, a gente monta uma espécie de manual do romeiro, né? E esse romeiro, para estar conosco lá em julho, a romaria acontece no final de julho, ele tem que cumprir algumas metas, que não é nada absurdo, tá? Então, por exemplo, para se inscrever, ele precisa comprovar para a gente que já tenha feito um pedal de 50 km, que não é nada absurdo. Aqui na ilha, você dá 2 voltas, você cumpriu essa meta. Tá? Então, assim, até como um desafio pessoal, né? Caramba. São quantos quilômetros daqui até lá? Daqui até lá, Daniel, são quase 300. Dá 270 quilômetros. Mas o que a gente faz, né? A gente quebra essa viagem em várias partes. Então, ela é feita em 2 dias. Então, primeiro dia, Ilha do Governador, Resende. A gente pernoita no hotel.
E de Resende continua até Aparecida, mais 100 quilômetros. Então, o primeiro dia dá 160, segundo dia dá 110 aproximadamente. E nesse trajeto, no primeiro, no segundo dia, a gente quebra em mais ou menos 40 quilômetros. Então, a gente pedala 40 quilômetros, para num posto ou numa área, né, que tem alguma estrutura, hidrata, alimenta, recupera, volta a pedalar. Entendeu? Então, não é uma pedalada num tiro só. Né? Óbvio, não é fácil. Não vou mentir para você que é fácil, que é um passeio, né? É uma romaria. A gente precisa levar a sério, precisa se preparar, né? E a gente, como a SIG, como organização, vai fazer tudo para facilitar, né? Para você só se preocupar no seu pedal. Então, voltando lá como participar, a gente exige que a pessoa, né, comprove essa experiência mínima de pedal. E novamente, não me interessa a sua bicicleta, não me interessa a marca, não me interessa o modelo, me interessa que você pedale ali a meta, né? E ao longo dos meses, né, de preparação, que geralmente são 4 meses, tá? Entre inscrição e romaria, a gente tem ali essas metas subindo. Então, o primeiro mês, se eu não me engano, é 75 quilômetros, o segundo é uma meta de 100, o terceiro é uma meta de 125 e a última meta é 150 quilômetros. Mas o grupo da romaria, né, que se forma ali, ele monta esses pedais, né, esses treinos, para que todo mundo possa ao menos tentar. Certo. E se porventura a pessoa, poxa, realmente não dá para mim, minha rotina, né, de trabalho, família, não dá, a pessoa desiste e a gente escala alguém que esteja na lista de espera, entendeu? Show. Porque assim, a gente enaltece muito que quem está ali tem um propósito para estar ali, né? Então, se a pessoa não está com tempo, não está assim com... Mas não é o momento da vida dela que ela pode a gente respeita, aquilo, né? E pede o bom senso da pessoa também respeitar, né, o propósito daquelas outras que querem muito fazer aquilo, né? E, cara, isso é sensacional porque as pessoas que caem, né, nesse projeto mudam sua alimentação, mudam sua rotina de vida, né? A pessoa muda a maneira de lidar com o seu corpo, né? E o pós-romaria, assim, a pessoa é outro ser humano, entendeu? E o momento mesmo de chegar lá deve ser um momento emocionante, é emocionante, né? Demais, Daniel. Porque não só a questão do pessoal, né, de atingir determinadas metas, tem a questão da fé, que eu acredito que muita gente... E o que a gente faz que, cara, me arrepia só de falar. A gente leva um ônibus que sai na véspera daqui com os familiares. Ah, tá. E esse ônibus chega antes. Então, quando a gente tá ali, sabe, sem energia, a nossa motivação é, cara, minha mãe tá me esperando, hoje minha filha, né? Fica naquela ansiedade, pô, meu pai tá chegando, sabe? No meio do caminho dá vontade de desistir, caraca, tá pesado. Deve dar, né? Deve, mas essas motivações, o padre, né, vai junto com a gente, vai dando toda aquela motivação. E essa motivação de, caramba, minha mãe, minha esposa, minha filha tá me esperando lá, eu quero muito chegar pedalando, né? E, cara, as pessoas vão, assim, no limite, né? Para poder cumprir os seus objetivos. É um evento, assim, que vale a pena. Eu não me via. E eu acho importante contar a história, né? Por que a gente se meteu nisso, né? Sempre foi um sonho, tá? Dos ciclistas fazerem essa peregrinação, seja para pedir proteção, seja pelo desafio. Então existia a Romaria da Paz, que era organizada pela federação, né? E era uma romaria muito restrita, né? Restrita no sentido de só iam os atletas, né? Ou os indicados pelos atletas, né? Então eu consegui participar em uma edição em 2012, indicado por um atleta, vi o potencial e vi aqui na ilha o sonho dos ciclistas de fazer, né? E então em 2016 eu me faço uma reunião juntando todos os grupos que tinha e bato na mesa, cara, nós temos condições de fazer uma romaria. Temos os ciclistas, temos a equipe. O que falta, né? Pra gente montar uma romaria que não fosse para mim, Luan, fosse para as pessoas, né? Cumprir, realizar esse sonho. Então a gente consegue fazer uma primeira romaria em 2016, sem nenhum apoio da Polícia Rodoviária, né? A gente só teve o apoio da Polícia Militar, que levou a gente aqui da ilha até a Dutra. E foi magnífico, a gente levou 25 ciclistas nessa primeira romaria, né?
E assim, foi uma experiência magnífica e virou uma tradição. Aí a segunda, a gente já levou 50 e a gente conseguiu cativar, né, a Polícia Rodoviária. Abraçou o projeto. Que a gente, assim, era um grupo que estava implementando a filosofia dos Jogos Olímpicos. Então, a Romaria foi o nosso case que a gente aplicou toda o know-how de como fazer um evento olímpico, de comunicação, cronometragem, logística dos carros de apoio, porque não parece, né, que você tem ali os ciclistas, mas você tem toda uma logística ali de carro de apoio, alimentação, hidratação, mecânico, né, que é um case assim, né, de organizar. A PRF viu que a gente sabia fazer e a federação, ela nesse movimento, ela parou de organizar. Então a PRF literalmente passou o bastão pra gente. Então agora vocês são os organizadores da Romaria, a gente fala direto com vocês. Da Paz, né? Porque assim, entendo o lado da PRF também. Ela vai apoiar aquele grupo que é mais responsável, claro, né? certeza. Que vai entregar para ela o mínimo vai ser parceiro, possível. Não e cara assim, vai trazer só por reação para eles. Ela é bastante exigente. Então a gente precisa entregar um plano de emergência, preciso estar com uma equipe médica, eu tenho que estar preparado para qualquer cenário e ela está certa, né? A gente está na rodovia mais importante do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Com certeza. Então a gente se orgulha muito de ser, né, o grupo que tem esse apoio da Polícia Rodoviária Federal. O pessoal já está, Luan, quando que vai abrir do próximo ano? Vamos para o ano que vem, já para a 8ª Romaria organizada pela SIG, né? E hoje a gente faz a Romaria, é uma parceria a SIG, a SERG. Então a organização é a SIG, mas a gente tem um apoio, né, institucional da associação estadual. Então, se Deus quiser, ano que vem, a nossa meta, né, é levar 100 ciclistas. Pô, maravilha. E vai funcionar, com certeza, como tudo que... Então, assim, vou deixar um recado, se você está interessado, é o seu sonho, o seu propósito, ou se você já foi e quer ir novamente, a gente já está com a pré-inscrição aberta para o ano que vem. Pré-inscrição, basicamente, é um cadastro para você ficar por dentro do que está acontecendo. E participar de todo o processo. Então, quando, por exemplo, lá, né, a gente se reunir lá no início do ano com a PRF, a gente se reúne com eles, vamos definir a data, a gente vai divulgar, você vai ficar por dentro, entendeu? É isso, só buscar lá o Instagram da SIG que você acha a pré-inscrição. Luan, voltando para a ilha, como é que está a estrutura aqui de ciclofaixas, ciclovias aqui da região? Eu sei que a gente ganhou muita coisa nos últimos anos, na última década, mas eu sei que tem muito por fazer ainda, em conversas que nós tivemos no passado aí. Como é que está a situação hoje da estrutura para quem é ciclista na ilha? Olha, Daniel, a gente tem um anel cicloviário totalmente sucateado, né, que constantemente é apagado pela própria prefeitura, seja asfaltando, né, seja recuperando. Então, a primeira demanda, né, é a recuperação dessa estrutura existente, que foi uma obra de 2012, que a ideia era conectar a orla da ilha, né? E o que a gente entende, Daniel? Que a bicicleta, ela é muito além da questão do lazer esportivo, tá? As cidades que deram certo no mundo foram as cidades que enxergaram o poder da bicicleta no sentido de modal de transporte, tá? Não só pela questão, que já é clichê, né, da sustentabilidade, mas pela questão econômica, tá? A bicicleta, ela aquece a economia, no sentido de você vai ter uma economia da bicicleta, né, atrelada ao seu uso, e a pessoa que está mais ativa, a sua comunidade, ela aquece o comércio local. Então a ilha, por exemplo, recentemente a gente tem agora entrega de bicicleta na ilha, entrega de alimentos, né? Então não é dúvida disso. Então assim, a gente ainda carece muito de estruturas cicloviárias na ilha, porque a gente tem um anel cicloviário que está sucateado, está apagado, né? E ciclovia na ilha, a gente tem quais? Ciclovia faixa só segregada. Segregadas são muito poucas, né? Você tem ali segregada do corredor esportivo, conectando ali até o clube.
A Praia da Bica eu não considero, ali é uma faixa compartilhada. É ciclofaixa, né? Ciclovia segregada mesmo, Daniel. Praticamente. E do Rio Jequiá, ali da... A estrada do Jequiá não deixa de ser uma calçada compartilhada. Sim. Né? Ela não é uma ciclovia tipo segregada. É verdade. Ela é uma calçada... Ali é a preferência do pedestre, entendeu? Até que tem muito movimento ali, principalmente tem, a Vila Olímpica muito movimento, muito movimento. Tem que ter muita atenção, né? Ali, assim, é uma calçada de baixo movimento de pedestres, né? Então ali sim é uma área... É uma área muito procurada para atividade. Frente à vila que tem mais movimento ali, né? O que nós tivemos, que foi um avanço significativo, Daniel, e que a SIG vai cobrar bastante, a gente teve em 2022 um compromisso da prefeitura de desenvolver um plano de expansão cicloviária de toda a cidade. Tá? Quando anunciaram isso, foi até ridículo. Na ilha, eles prometeram inicialmente construir uma ciclovia apenas ligando o Tubarão, né, ali, até o Cacuia. A gente ficou feliz, né? Poxa, olharam aqui para dentro da ilha, mas não olharam para fora. A gente continuou sendo uma ilha para a questão da bicicleta, né? Então, no ano de 2023... ocorreram diversas audiências, né, e oficinas para a comunidade poder contribuir, e a SIG participou firmemente, né, a gente foi em todas elas, e a gente conseguimos incluir nesse plano de expansão basicamente a Ilha do Governador inteira. Então, até 2030, a prefeitura assumiu o compromisso de construir, tirar do papel esse plano de expansão cicloviária. O que ficou prometido para a Ilha do Governador? Se ter uma ciclovia de verdade, conectando o centro urbano da ilha até a estação do BRT do Fundão, construir uma ciclovia até Tubiacanga, porque também foi uma promessa que ali é uma calçada, aquilo não é uma ciclovia, tá? E se construir uma ciclovia atravessando a Estrada do Galeão, né? Da Portuguesa até o Cacuia, tá? E, paralelo a isso, você ter ciclorotas conectando as demais regiões. Então, por exemplo, ali no Galeão, saindo da Estrada do Galeão até onde é a comunidade da 50, da Vila Joaniza, você ter alguma estrutura cicloviária ali. Você ter uma estrutura cicloviária saindo dos bancários, indo até o estaleiro. Tá? Tudo isso está no papel. E a gente conseguiu brigar para que E seriam faixas exclusivas para bicicleta. Faixas exclusivas para bicicleta. Até seria bom você tocar nisso. Explicar para mim e para quem está nos assistindo qual a diferença de ciclovia para ciclofaixa, para via compartilhada, e quais as vantagens e desvantagens. Existe um manual, né, técnico que define o que é cada coisa. Então você tem a faixa segregada, que é popularmente a ciclovia, que você vai ter o lugar dedicado ao ciclista, você vai ter o lugar dedicado à bicicleta, você vai ter o pedestre e o lugar dos veículos. Esse é o modelo ideal. A gente sabe que o crescimento das cidades, ele, de certa forma, nunca olhou para as bicicletas. Então, em algumas regiões, algumas áreas, isso não é possível. Então, você vai ter que compartilhar, respeitando aquela cadeia do trânsito, que o maior protege o menor. Então, além da faixa segregada, você pode ter a faixa compartilhada com o pedestre, que vai ser sobre a calçada, né? Você vai ter isso quando não for possível compartilhar a via, seja porque ela é muito estreita, seja porque ela é de trânsito rápido, seja porque é uma via expressa. Não tem como colocar a bicicleta junto com o carro naquele segmento. Então, o ciclista vai conviver junto com o pedestre. Esse modelo é o mais assim que a gente evita, né? Porque o pedestre, ele tem que ter o lugar sagrado dele para ele poder se locomover. E você tem a faixa segregada com os veículos. Nesse caso, o veículo tem que proteger o menor. Então, obrigatoriamente, o que vai acontecer nessa via é a velocidade reduzir, né? E você ter toda uma sinalização para que o motorista respeite o ciclista. É o que acontece ali na Praia da Bica. Isso. E é muito importante falar. Ali na Praia da Bica se buscou uma sinalização que foi péssima, na nossa opinião. Certo. Porque ela incentivava estrangular o ciclista numa tripa, né? E ali o ideal é que colocasse o ciclista, tipo assim, na preferência da faixa, né? Se utilizasse uma outra sinalização. Nós aproveitamos essa obra do asfalto liso, né? E também um novo padrão de sinalização que a prefeitura
implementou lá em algumas áreas da Zona Sul, principalmente ali na Vista Chinesa, Floresta da Tijuca. Até foi motivado isso, não teve o avião da faixa exclusiva para na linha vermelha. A prefeitura implementou um novo padrão para as vias que a bicicleta tivesse preferência. Então, um bicicletão assim no chão. Já vi várias. Então, lá na Zona Sul já está em fase de testes, né? Porque, como é bicicleta, que seja um pouco emborrachado para que não ocorra um acidente. Então, a gente sugeriu, fizemos um ofício, né? Inclusive, fizemos até um memorial descritivo, sugerindo à prefeitura de implementar essa mesma sinalização na Praia da Bica e em outras áreas em que a via fosse estreita. Porque, vamos lá, poxa, por mais que a gente queira, defenda, poxa, a gente quer muita ciclovia, quer que seja segregada, a gente tem que ter um bom senso. Ali não tem espaço físico para todo mundo, né? Então, obrigatoriamente, o maior tem que proteger o menor, entendeu? Porque o que acontece ali, assim, no meu modo de ver de leigo, né? Tem a faixa estreita já da Praia da Bica, que um carro vai, outro volta. Né? E aí, quando colocar as duas ciclofaixas ali vermelhas, né? Na verdade, se o carro ou o ônibus não pegar um pedacinho ali da ciclovia, ele não consegue passar, né? Um de cada lado, acaba um invadindo a pista do outro, né? E assim, a gente até fez matéria no jornal. Fizemos bastante, cara, foi em relação a isso. Usei muito nesse memorial de que não foi assertivo, porque confundiu o motorista, tipo, o motorista, cara, onde é que eu tenho que andar? E o próprio ciclista ficava mais tranquilo, essa faixa toda vermelha é minha, mas poxa, às vezes vinha um ônibus gigante atrás ali, com outro ônibus vindo do outro lado, gerando um risco enorme. Isso, assim, espremia o ciclista no bordo, o motorista ficava confuso, não foi ideal. Ali, o que a população, né, os motoristas têm que entender, pessoal, é estreito. É uma área de lazer, não é uma pista de corrida. O maior tem que proteger o menor. O que o nosso Código de Trânsito fala? O maior tem que proteger o menor e para poder ultrapassar, eu só vou ultrapassar quando tiver condições de poder ultrapassar. Então, se porventura tem um ciclista uma área ali, né, com vocação esportiva, eu só vou ultrapassar quando for possível. Claro. Então, o que a gente sugeriu para a prefeitura, espera, né, que eles acolham, é que mude aquela sinalização para esse bicicletão no chão, para sinalizar para o motorista, eu estou numa área que a bicicleta tem preferência sobre mim. E eu preciso, né, respeitar o menor nessa situação. E claro, gente, é uma bicicleta, não é um caminhão cegonha. A primeira oportunidade que você tiver, você vai conseguir ultrapassar. Tranquilo. É só você ter um pouquinho de paciência e bom senso. Não vale a pena arriscar a vida de outra pessoa, porque é por causa de 2 segundos, né, que vai ganhar 1 segundo, sei lá. E com certeza, você vai ultrapassar ele, você vai parar no próximo sinal de trânsito e ele vai te alcançar. Vai ter que passar ele de novo. Então existe um projeto hoje que vocês tiveram participação ativa da prefeitura para a Ilha do Governador. Isso, se chama de Ciclo-Rio. E no mesmo patamar, Daniel, é muito importante eu falar isso, é uma dor minha como morador, como ciclista e sobretudo como morador. Daniel, nós temos já no Grajaú, Tijuca, São Cristóvão, o sistema Bike Rio, que é o sistema de bicicleta compartilhada. E me deixou muito triste em saber que não existe dentro da Tembice, que é a empresa que opera esse sistema, um plano de expansão para a Ilha do Governador. Né? E assim, é um sistema que eu utilizo. Eu estudo na UERJ, moro na ilha. Cara, é muito mais rápido para mim ir até o Fundão, pegar o BRT até o Gentileza, pegar a bicicleta e ir até o UERJ. A gente pode fazer uma matéria no jornal cobrando isso da prefeitura, Poxa, né? Por que a ilha, qual o preconceito da ilha não ter o sistema Bike Rio? E, Daniel, assim, a gente como sociedade civil organizada, a gente já dá para a prefeitura a coisa mastigada, pronta. Então a SIG, né, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, nós já preparamos um estudo, né? Aí aqui um pouquinho da minha experiência lá da engenharia, né? Propondo quais seriam essas estações, onde seriam essas estações em fases. A gente entende que é um investimento, não dá para sair colocando estação em tudo que é lugar. Então a gente fez um plano, né, de implantação aqui na Ilha do Governador, propondo ali 4 fases. Então uma primeira fase, conectando os modais de transporte principais, uma segunda fase conectando o centro comercial, uma terceira fase conectando os clubes esportivos, né? Porque
Você vai pro clube, você vai pro iate, você vai pro governador, você vai pro clube Jardim Guanabara, você vai pro Jequiá. Você poderia sair da sua casa, pegar uma bicicleta compartilhada, ir até o clube, né? Sem ter necessidade de tirar o carro da garagem, sem necessidade de pegar um transporte público, já tá fazendo uma atividade física, né? E a ilha tem, a gente, assim, tem todas as características para receber esse sistema, entendeu? Então a gente já está pronto esse estudo que a SIG fez. Se eu não me engano, são 4 fases. Primeira fase, modalidade de transporte. Segundo, centro comercial. Terceira, são os clubes. E a quarta fase é a expansão para o Galeão Fundão e conectando as escolas também. Então a gente propôs no final 30 estações aqui para a ilha, né? E é um sistema que auxilia não só o morador, mas auxilia aquela pessoa que de repente está desempregada, quer trabalhar com entrega de bicicleta, vai ali, aluga, né, a diária, tem uma possibilidade. Vamos fazer uma matéria no jornal. Então, assim, eu curti muito a ideia. Demais, assim, eu conversei muito com a vereadora Tânia Bastos, né, que deu uma força política para que a gente conseguisse. E assim, o que falta é a prefeitura junto com a... Tirar do papel e começar a agir, então, né? tá, porque a gente tem todas as condições aqui. Entendi. E assim, uma coisa, Daniel, tá amarrado com a outra. Se eu tenho o Bike Rio, eu preciso obrigatoriamente melhorar minha estrutura cicloviária. Se eu melhoro minha estrutura cicloviária, eu tenho o Bike Rio. Entendeu? Sabe, Luan, em geral, quando você fala de transporte através de bicicletas e tal, aqui no Rio, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, é sempre visto com muito bons olhos, né? Nossa, que bom, para nossa menos emissão de poluentes, a população fica mais ativa, né? As pessoas ficam mais saudáveis e tal. A gente vê político falando bem, comunidade falando bem, ambientalistas, ONG, todo mundo curtindo. Na hora de... Por que realmente esse estímulo não sai do papel? O que se sai assim meio capenga e tal? Por que isso realmente não vai à prática? O que você acha que se deve isso? Daniel, assim, a gente vê já que todo mundo vê com bons olhos, é maravilhoso para todo mundo, é maravilhoso para tudo, e cadê? Falta um pouco, assim, de vontade política, sabe? Eu percebo muito isso, porque muitas das vezes você precisa, natural, mexer com algumas tradições, algumas culturas que já são superadas. Então, a priori, quando um político, né, vai tirar a vaga de estacionamento para se colocar uma ciclovia, a priori, isso é visto com mais olhos, né? Tipo, é uma política que está tirando, né? Mas, assim, a gente tem que ver no paralelo o benefício coletivo que isso traz. Então, assim, falta um pouco de encorajamento, de, sabe, vontade, desejo político de encarar. Não, é isso o que eu quero, né? Eu quero o melhor para o futuro. Eu não quero o melhor para o agora, né? Porque, assim, vai muito na questão da política, né, tradicional, de tipo, eu tô preocupado com o meu mandato aqui, não tô preocupado com a longevidade, com a eleição. Então, candidato. Se eu faço uma política de tirar a vaga de estacionamento, que num curto prazo vai ser mal vista por uma parcela da população, mas no longo prazo vai trazer um benefício muito maior, ele acaba se agarrando ao seu mandato, né, e não trazendo o benefício que vai ser longevo. Né? A gente pode até dar um exemplo aqui no Rio da demolição da perimetral, né, que foi muito criticada na época e acabou gerando muitos engarrafamentos na cidade, mas o projeto era maior, né? E hoje eu acho que ninguém questiona, né, o que foi feito ali, que mudou muito ali uma área gigantesca da cidade, né? Então nós esbarramos muito assim com essa cultura de vai tirar uma ciclovia, vai tirar uma vaga, por exemplo, de uma faixa de rolamento, vai aumentar o trânsito. Olha, tudo na vida, né, tem um efeito colateral, mas a gente tem que avaliar o efeito colateral positivo. Qual o benefício que isso vai trazer para a população, sabe? Não vale a pena você deixar o seu carro na garagem, experimentar, ir pedalando, ir, né, conhecer. Porque, assim, o que pressiona às vezes a gente, Daniel, a pessoa gosta muito de comprar um pãozinho numa padaria. No final do quarteirão, o cara vai de carro, enquanto que ele poderia ir andando, ir de bicicleta. E nesse exercício que ele poderia estar fazendo, ele poderia não estar só conhecendo a padaria que ele tão gosta, mas de repente o pipoqueiro no meio do caminho, que tem uma pipoca maravilhosa, entendeu? E ele acaba deixando de conhecer toda a comunidade, né? Por um simples gesto de querer
e de carro, né? Uhum. E a gente sabe assim o comodismo, né? Muita gente acaba o indo carro muito por ele esse dá caminho. uma sensação assim de poder, né, de status, né, que às vezes as pessoas se agarram muito. Assim, eu não sou totalmente contra. De isolamento também, as pessoas estão cada dia mais isoladas, né, no seu mundinho, né? Exatamente. O carro ajuda nisso também, né? Ajuda nisso. Assim, eu não vou ser hipócrita de falar que o carro tem que acabar, Não. né, que não tem jeito. O carro, em algumas situações da nossa vida, ele é primordial. Claro. Situação de socorro, um deslocamento, uma viagem. Mas no nosso dia a dia, pessoal, das grandes cidades, deslocamento diário, não dá para todo mundo usar carro. Uhum. Você polui o meio ambiente, você fica mais preso no trânsito, não tem espaço físico para todo mundo. Daqui a pouco a Estrada do Galeão amplia mais uma pista, daqui a pouco amplia mais outra, daqui a pouco fica impossível. Fisicamente impossível a ampliação. E aí não vai ter jeito, vai entrar em colapso, trânsito, né? Estou falando de Estrada do Galeão porque é a nossa realidade Sim, aqui. sim. Você vai entrar em colapso e Não dá. o pessoal vai dar valor realmente ao transporte Então, assim, uma frase que eu carrego bicicleta muito. e outros. País rico é país que o rico, né, anda de transporte público. Uhum. E não deixa de ser verdade, né? É verdade. Então, quando a gente deixa de lado um pouco as nossas vaidades, né, esse status de, poxa, vou de carro, né, e busca formas mais econômicas e de forma mais sustentável, você está ajudando toda a sua comunidade. Então tá, Luan, vamos lá. Nesse pensamento aí, você acha que hoje é viável um cara que mora na ilha e trabalha na ilha? Também não vamos botar também uma questão muito complexa. O cara, qualquer lugar que ele mora na ilha, por qualquer lugar que ele trabalhe na ilha, é viável ele ir para o trabalho e voltar de bicicleta, com certeza, tranquilão? Daniel, com certeza. Com certeza. Você que trabalha, mora, estuda na ilha, somos uma ilha, pessoal. Dá tranquilamente para você deslocar, óbvio, com a infraestrutura básica, né? Uhum. Que carece muito ainda. Então a gente não tem a ciclovia pela Estrada do Galeão, a gente não tem essas faixas segregadas. Então, assim, no mesmo sentido, há um desincentivo pela falta de infraestrutura, né? Mas que temos condições totais. Digamos, né? Me colocando aí como cobaia. Né? Eu fico pensando... Trabalha aqui vamos colocar aqui o Ilha Plaza. No Ilha Plaza, ou então lá na sede do Ilha Notícia, inclusive, lá em frente ao Tubarão. Deixar um elogio aqui pro Ilha Plaza. O Shopping Ilha Plaza tem um bicicletário modelo. É mesmo? Então, um bicicletário com 20 vagas, com um calibrador para encher bicicleta. Eu já vi. Excepcional. Ali no primeiro piso do estacionamento. Lá, dentro do estacionamento, com segurança privada. Então, Shopping Ilha Plaza é um grande incentivador para que as pessoas venham de bicicleta pro shopping. Uhum. Que você vai deixar sua bicicleta segura. Show. Então, digamos, eu vou sair lá da minha casa, lá nos bancários, lá da... eu moro ali entre o Cocotá e a Freguesia. Perto dali de onde é o Calgeide, tem uma subida de Manuel Marreiro, então moro ali. Sim, moro sim. por ali. Aí eu vou vir pra cá pro Ilha Plaza, ou então vou lá pra sede do jornal lá em frente ao Tubarão. Aí eu fico pensando, caramba, será que é seguro? Primeiro, né? Que mais que eu vou pensar em relação? Será que eu vou ter disposição para isso no início? Será que vou chegar muito suado no trabalho e aí vou ter que tomar um banho? Sabe? Assim, então, é tranquilo, dá para você fazer e se adaptando aos poucos também, né? Tem pesquisas que já comprovaram o seguinte, Daniel. Você consegue percorrer tranquilamente de bicicleta um raio de até 15 km, tá? Diariamente. Então, se a gente botar um epicentro dentro da ilha, 15 km você consegue gerar tranquilo, a ilha toda. Além disso, além desses 15 km, aí você já passa a ter que ter um equipamento melhor, botar uma luva, procurar um espaço para tomar banho. Mas dentro desses 15 km, é brincadeira de criança, eu estou fazendo entendeu? aqui o advogado do diabo. Estou pensando assim, as coisas ruins que podem acontecer. Caiu uma chuva, eu ficar todo molhado e tal. Então, por isso, me fala quais são os benefícios para eu botar na balança e começar a vir de bicicleta aqui para o primeiro, econômico. É o primeiro. Você vai economizar absurdamente. Segundo, a saúde, né? Você indiretamente vai fazer uma atividade física. Uhum. E o terceiro, eu acho que até o tempo. Você faria em menos tempo. Uhum. É verdade. Hoje,
Essas obras que tiveram na Estrada do Galeão, eu imagino que quem está de bicicleta deve ter lucrado muito. A bicicleta, obrigatoriamente, não precisa fazer o mesmo caminho que o carro. Verdade. Né? Pode cortar, né? Bastante caminho. Pode cortar e assim, se você tiver uma boa engenharia de tráfego, né, para bicicleta, então ciclovias que realmente conectem, às vezes a ciclovia ela pode entrar como ela é bidirecional, ela pode entrar numa rua às vezes que é no outro sentido. Se você, óbvio, tiver uma ciclovia bem segregada, então às vezes de bicicleta você faz um caminho menor, entendeu? Então, por exemplo, ali do Cocotá aqui no sentido para Portuguesa. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma ciclovia segregada ali, passando em frente a Azurra, né, Acadêmicos do Dendê, já caía na Estrada Dendê. Você cortaria um pedação. Mesmo. Que de carro você tem que ir lá embaixo dar o retorno, entendeu? Então, assim, benefício econômico, benefício na saúde, no médio e no longo prazo. Você vai reduzir sua chance de diabetes, sua chance de infarto, vai reduzir o seu peso e a qualidade de vida de uma maneira forma geral, porque você vai gastar menos tempo. Aliviar o trânsito, assim, quem realmente precisa pegar carro, quem realmente precisa pegar ônibus. Eu não tenho como tomar banho no meu trabalho. É uma dificuldade que as pessoas relatam muito, né? Olha, você pode superar isso facilmente, né? Se você, é uma pessoa que está buscando melhorar, fazer uma atividade esportiva, certamente perto do seu trabalho tem alguma academia. Verdade. As academias têm vestiário. Tem vestiário. Então você pode conciliar, não quero ir todo dia pedalando, mas conciliar 2 dias para ir de bicicleta e fazer um combinado com a sua academia. De você ir lá, ir pedalando até a academia, tomar um banho e poder ir. Aí eu tô falando para deslocamentos maiores, né? Mas pro dia a dia, Daniel, assim, o meu sonho, eu trabalho na Barra, então você sabe o quanto que eu sofro com o trânsito, né? Diariamente, né? Imagina. O meu sonho de consumo era trabalhar aqui dentro da Ilha do Governador para poder ir de bicicleta. Eu vou te falar, é muito bom, né? Porque você acaba perdendo... Falando na Barra, a Barra é o melhor exemplo de um bairro, uma região que foi urbanisticamente preparada para o carro. E você vê 20, 30 anos depois que não deu certo. Na Barra, para se fazer tudo, você precisa do carro. É verdade. E para fazer de carro, você fica no trânsito, né? Então... Cada vez vai piorar. Qualquer coisa que se faça na Barra, você tem que ir de carro. Aí, muitos anos depois, né, agora há 10 anos, que a gente chegou com o BRT na Barra para tentar salvar a mobilidade da região. E, assim, você tem gargalos inevitáveis. Então, para chegar ou sair da Barra, você fica ali 1 hora de engarrafamento. Então, a Barra, dentro da nossa cidade, é o melhor exemplo de como não construir uma cidade. Maravilha. Deixa eu fazer uma outra questão aqui que eu acho importante, né, em relação ao transporte através de bike, através da bicicleta. A integração com outros transportes públicos aqui da região, tipo barcas, ônibus. Se eu for até tal determinado lugar, eu consigo levar minha bike no ônibus junto comigo. Na barca tem como você levar a tua bicicleta também? Infelizmente, dentro dos coletivos urbanos, ônibus, não é permitido levar bicicleta. Mas poderia ter, né? Eu acho que em alguns lugares do mundo você vê do lado de fora em outras cidades, Curitiba é um exemplo brasileiro, né? Você tem ônibus que tem ali na sua parte frontal um espaço para guardar a bicicleta, né? Que aí não só falando de ilha, mas o Rio de Janeiro poderia adotar. E você tem também um case que é sensacional. A cidade de Vitória, ela tem 2 partes, né? Como se fosse Rio e Niterói. E lá você tem um movimento muito grande entre essas 2 partes. O que você tem lá? Você tem um ônibus exclusivo para levar bicicleta. Então, um ônibus que foi todo preparado para só levar bicicleta para poder fazer essa travessia dessa ponte, que é uma ponte muito movimentada, como se fosse uma ponte de Niterói aqui, né? E a gente já pensou em montar um projetinho, né, para as empresas de ônibus aqui da ilha, de repente pegar um ônibus mais utilizado e montar de repente alguma linha mais voltada aos finais de semana para conectar a ilha, por exemplo, às áreas de lazer. Então, Parque de Madureira ou a Quinta da Boa Vista, né? Que eu acredito que tem potencial viabilidade econômica, entendeu? Sim. Porque, assim, infelizmente o nosso serviço de barcas não atende a gente
todos os vez dias. está atendendo menos a população. A conexão da barca com bicicleta é muito boa. A gente pode atravessar de bicicleta. Dá para levar barcas, a bicicleta sim, na tranquilamente. Barca, e muitas pessoas que trabalham no centro, Zona Sul, fazem isso. Né? Pegam a barca de bicicleta aqui no Cocotá, descem na Praça 15 e no centro, para a Zona Sul, parece outra cidade. Você tem toda uma estrutura cicloviária ali que você vai pedalando até a barra. Né? Então é muito comum ter essa conexão barca-bicicleta. Seja você pedalando até a barca, que lá tem um próprio bicicletário, seja você fazendo a travessia. Infelizmente, os horários são muito escassos e a gente não tem barcas, por exemplo, aos finais de semana, feriados, né? Mas acreditamos que poderia ter. Porque não só nós temos ali o Porto Maravilha, né? Então, se a gente tivesse pelo menos uma barca no horário da manhã, uma barca no horário da tarde, voltando, né? Com certeza teria movimento de lazer conectando, né? Luan, você acha que até vou lançar aqui uma pesquisa, o pessoal comentar aqui nesse nosso bate-papo. Vamos lá, você acha que uma bicicleta que eu comprei em 92 da Caloi, tá lá guardada, lá, pneu murcho e tal. Tu acha que se eu der uma garibada lá na bike, tu acha que é viável vir pra cá pro Ilha Plata, pra ir pro trabalho todo dia de bicicleta? Então, a gente precisa ver o tamanho do quadro pra ver se não ficou pequeno, entendeu? Cara, é o padrão tipo dessas mountain bikes aí vendidas. 26, acho que é 26, entendeu? Mas tu acha que assim, pra começar, tipo assim, tu acha que eu conseguiria? Então, vamos marcar como um pequeno desafio. Para começar nessa. Né? Não, porque eu acho que a gente estava falando aqui, eu estava falando com o Gabriel antes, né? E ele falou, pô, que legal, aqui no Ilha Plata também tô afim de vir de bicicleta e tal. Eu acho que um vai incentivando o outro, né? Eu acho que no trabalho talvez seja assim muito também. Você falou que um colega de trabalho questionou você sobre bicicleta, sobre como é que faz para ir para lá, para cá e tal. Acho que um acaba contaminando, entre aspas, né? Positivamente, né? O outro nesse sentido, né? Até mesmo quando depois que o cara vê o resultado, né? Economicamente, fisicamente, né? Mentalmente também. Sim. Né? Então, galera que tá nos assistindo aí, comentem. Vocês acham que eu realmente vou pegar uma bicicleta e vou sair de casa para vir pro trabalho? 92, vamos reformar ela. Será que dá? De alumínio, pelo menos. Pô, já ajuda. Já ajuda, né? Já ajuda. Pelo menos a bicicleta tá leve, né? Calibrar os pneus. Mas beleza, amigo. Luan, estamos chegando aqui à reta final do programa. Queria agradecer muitíssimamente aí o tempo que você tirou para estar aqui conosco e falando com o nosso público, né? O pessoal da Ilha do Governador. Mas antes de finalizar, queria te passar a palavra, você falar, o microfone é seu, fica à vontade, você fala o que você quiser a respeito de você, do teu trabalho, da associação, é contigo. Daniel, agradecer o espaço. Assim, eu desejo, né, que a nossa ilha continue sendo sempre um lugar melhor para se viver, né? Espero criar minha filha aqui como insulana também, assim como eu fui, e procuro sempre aproveitar ao máximo. Então, não perco uma feira da Ribeira, não perco uma feira do Cacuia. Delícia. Né? Então, enquanto cidadão, vou sempre continuar brigando pela nossa ilha, né? E como ciclista, tá no meu sangue, tá no meu DNA, né? A questão da bicicleta, é continuar brigando cada dia e enaltecer todos os voluntários, né, da SIG, porque todo esse projeto só é possível porque muitas pessoas acreditam, né? E uma frase que eu falo muito com eles é quando o sonho começa, né, a se concretizar, é o início da realidade, né? Então, vários projetos, várias ideias que a gente estava sonhando e começam a acontecer é porque a realidade, né, tá aos nossos olhos. Exatamente. Então, enalteço muito o trabalho dos voluntários, né, o voluntariado de forma geral, não só da SIG, mas de todas as entidades, e que a gente busque sempre brigar positivamente pela nossa ilha, né, e eu continuar esse trabalho de formiguinha, né, como morador, como defensor, e se Deus quiser também, me formando como engenheiro de produção,
representando também a Universidade do Estado, né? Que é uma excelente faculdade. E, se Deus quiser, também vou estar concluindo meu curso lá e sendo mais um reforço aí técnico para a Ilha do Governador. Graças a Deus. Irmão, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu acho que o pessoal pôde conhecer muito sobre a Associação de Ciclistas da Ilha do Governador e muito também de você como cidadão, né, como pessoa atuante aqui na nossa região. Tá? Luan Ferreira, fundador da Associação de Ciclistas da Ilha do Governador. Pessoal, você que acompanhou o nosso programa, que curtiu aqui a nossa entrevista, né? Eu curti bastante esse nosso bate-papo de hoje, né? E peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as notificações quando um vídeo do Ilha Notícias for ao ar, tá bom? Deixe também seu comentário, a brincadeira que eu fiz aí, quem sabe vira realidade, né? De eu vir para cá, começar a vir para o trabalho pedalando, né? Mas deixe também outros comentários aí do que você achou do nosso papo e também sugestões de nomes aqui pra gente bater esse papo legal aqui no Ilha Podcast, tá legal? Conto com vocês na próxima segunda-feira, 19 horas, com mais uma pessoa bacana aqui no nosso Ilha Podcast. Até lá, valeu! Valeu!